Oi, gente, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que tem muita história para contar, e é a história da proteção animal ambulante. Conversar com ele é uma aula em vários aspectos. Eu estou aqui com Marcelo da Silva Vieira. Isso. Todo mundo conhece por Marcelinho. Todo mundo conhece, Né? o Marcelinho. Que tem o projeto Bichos do Gueto. Sim, sim. E é uma das figuras mais emblemáticas da proteção animal, sem dúvida nenhuma. Bom, aqui nos bastidores, gente, ele já estava começando a contar pra gente Um monte de que coisa. ele foi o protetor mais jovem dessa história toda de proteção animal. Como é que foi isso? Como é que você se descobriu um protetor, Marcelinho? Então, boa tarde, um prazer imenso. A gente já estava até falando no bastidor. E, primeiramente, eu queria agradecer, porque é uma honra estar com essa mulher aqui do lado. É uma pessoa incrível, que eu admiro muito. Né? Querido, que eu que te faz, admiro demais. É uma das minhas top 10, entre que as honra. ONGs, top 10, porque eu admiro muito o seu trabalho. A viu, recíproca Ju? é verdadeira, de coração. Eu admiro demais o seu trabalho. Tanto como os animais, né, domésticos, errantes, e principalmente com os silvestres, o trabalho que você vem fazendo, que não é fácil, a gente sabe. Sim. E você vem fazendo, e eu acompanho, eu fico muito emocionado em poder conhecer de perto Oh, isso. meu querido, obrigada. Ju, eu já nasci. As pessoas, como você começou a gostar de animais? Eu não sei como eu comecei a gostar de animais, eu não sei como alguém não gosta de animais, porque eu praticamente já nasci, né, com essa Sensibilidade. Essa sensibilidade aguçada com os animais, desde muito novo. De família era assim também ou você era o único? Você acredita que eu fui o único da minha família toda disso, tipo... Meus pais não permitiam eu ter animais. Eu vim ter animais, ter contato mesmo com animais, embora gostando muito, depois dos meus 8 aos 9 anos, que eu comecei mesmo a ter contato com os animais, quando eu tive a minha primeira cachorrinha, que foi a Tiffany. E de tanto implorar muito um cachorro, né? E as situações muito difíceis da minha mãe, né? Mãe solteira, tinha que me criar, a minha irmã e etc. Então, quando eu tive a minha primeira cachorra, mas antes disso eu sempre ajudava os animais como eu podia. Mas não entendia muito, né? Até eu nasci em São Paulo, né? Mas teve um momento na minha vida, em 1999, que eu precisei ir morar com a minha avó em Maceió, né? E foi lá que... Isso foi em que período? Você tinha quantos anos? 99. Eu tinha 9 anos. Tá. Eu sou do ano de 90. Tá. Então, Hoje tem 35. Hoje eu passo o mês que vem 35 anos. Então, quando a minha mãe ela ia na igreja, né? Ela ajudava com o pessoal, minha mãe é evangélica, e eu ficava na igreja, e do lado tinha uma feira. É uma feira que aos finais de semana elas eram montadas, porém lá fica as barracas permanente. E uma senhora ia todas as tardes alimentar centenas de gatos. E eu lembro como fosse hoje, ela ia com aquela sacolinha que era coloridinha, sabe? Vários coloridinhos. E o caninho de plástico, ela ia com arroz e carne moída alimentar esses gatos. E toda vez ela levava um pouco para casa. E aí ela sempre levava os cegos, porque o Nordeste, eu não sei explicar o porquê, eles lá, no caso de gatos, a clamídia é muito forte. Eles têm umas doenças nos olhos, Ju. Inclusive, eu fui pra Maceió esses dias atrás, voltei com 30 gatos de lá de Pau de Arara, com 30 gatos e 3 cachorros. Começou tudo por conta dos gatos cegos. Cheguei lá, vi gato cego em praça, gato cego não sei aonde, e saí recolhendo tudo cegos. Será que tem a ver com umidade ou litoral, alguma coisa assim? No Nordeste é muito comum ter esse problema na vista dos gatinhos e eles perderem essa vista. E aí eu fui me aproximando, ela era muito meio arisca, a senhora, não deixava, acho que por ser uma criança, esse menino quer aqui, vai me encher o saco dos gatos, mas com muito cuidado eu consegui conquistar ela, e aí a partir de algum tempo eu comecei a ajudar ela a dar comida para os gatos. Então eu ficava muito ansioso para todas as tardes ir até lá, ajudar ela a levar comida para os gatos. Que legal. E era muito legal porque a conexão que ela tinha com aqueles gatos era uma coisa muito admirável, tipo em bocas de lobos,
esgotos. Havia gatos que moravam que eram extremamente assustados, não chegava com ninguém. E eles escutavam a voz dessa senhora, eles saíam de boca de lobo, de telhado, de todos os lugares, e eles vinham. A encantadora de animais. Foi muito importante esse contato, que eu já amava os animais. Então, a partir dali, eu comecei a entender o que era proteger os animais, né? Mas, assim, em escola, foi orientado a minha mãe a procurar psicólogo, porque não entendia. Então, quando eu chegava na porta de uma escola, que era muito comum no passado, tanto em São Paulo, eu só fiquei 1 ano em Maceió, tá? Tá. Depois, em 2000 para 2001, eu voltei para São Paulo. Aí, fiquei um período em Guarulhos, na casa da minha irmã, e depois eu voltei para a Zona Norte de São Paulo, por volta de 2002. Em 2001, em Guarulhos, a mesma coisa. Eu não tinha conhecimento ainda, em 2001, de castração, né? Nunca ouvi falar naquela época. Não se de falava. castração. Então, era muito comum, Ju, as cadelas prenha na rua, a zoonose capturava aqueles animais daquela forma. A famosa carrocinha. A carrocinha extremamente cruel. Então, assim, não era só a recolha desses animais, era a forma de captura. Sim. Então, quando eles laçavam aqueles animais, que o laço pegava ou na perna ou no pescoço, muitos daqueles animais, às vezes, não chegavam vivos no próprio caminhãozinho. Foi traumatizante para você? Foi muito traumatizante. Então, a gente saía nos dias, em Guarulhos, naquela época, era quinta-feira. A gente ia nas quintas-feiras. Gente, eu ia esconder cachorros em terrenos baldios. E eu lembro, como se fosse hoje, que foi ao Continental 3 de Guarulhos. Ele, nessa época, era um local que ele tinha recentemente sido loteado. Então, era um local de muitas areias. E aí, o que as pessoas faziam para proteger as areias? Colocava aquelas lona preta para a chuva não levarem embora. Eu ia lá, Juliana, pegava todas as lonas de madrugada e saía em terrenos baldios, fazendo casinhas para as cachorras ganharem neném. E é legal que esses dias eu fui até lá, no Continental 3, e falei com alguns moradores antigos, e eles falaram, eu lembro de você vivia com cachorro pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, oferecendo cachorro, oferecendo gato. E é terrível você pensar que não faz muito tempo que a carrocinha foi abolida, né? Não faz, 2009, Isso, né? exato. 2009. Inclusive, né, quem ajudou a construir essa legislação, acabar com esse terror, foram as precursoras da proteção animal. A gente estava aqui também nos bastidores falando sobre elas, né, que abriram frente, que ajudaram a mudar essa crueldade e tantas outras situações, né? Foram as primeiras a olhar para os animais que estavam muito, completamente né? negligenciados. E o estigma, né, da protetora, enfim, e todo o preconceito em relação a tudo isso. E no passado, Ju, como hoje, você vê, eu tenho lá o Instagram, Marcelinho Protetor. Hoje é bonito eu fico até feliz. As pessoas falam protetor, que leva um cargo, é muito puxado. Sim. Mas as pessoas falam, eu sou protetor. Mas no passado, por que era protetor? Porque o protetor, nome protetor de animais, ele era usado como chacota. Tipo, olha lá, ela é uma solteirona, ele tem problema psicológico, então por isso que ele cuida dos animais. Ju, eu presenciei situações que hoje, graças a Deus, não temos mais. Que eu posso dizer assim, que eu posso estar falando errado, não sei, mas que era como se fosse cultural. Como não tinha tanta castração, obviamente, a gente tinha muitos problemas com cachorras no cio, que ficava aqueles 20, 50 cachorros no meio da rua. E você sabe qual que era o que o passado fazia? Que tinha uma cultura dos maldosos, eles falavam que para desgarrar uma cachorra, olha a ignorância, eles tinham que jogar água quente em cima da cachorra. Eles jogavam água quente para soltar. E eu presenciei isso. E eu era uma criança com 12, 11 anos que eu brigava com o mundo. Eu ia para cima das pessoas, eu ia para cima de dono de bar. Eu lembro que uma vez tinha um negócio de café que antigamente o povo punha, tipo banho-maria, pro café ficar quente. E o cara, uma cachorra grudou. E ele falou, não, para soltar tem que jogar água. Aí eu falei, para jogar água? E ele foi lá e jogou água quente. Então era muito comum você ver cachorros com... Hoje, graças a Deus,
a gente vê poucos, Sim. muito poucos. As coisas foram se esclarecendo e Muito. o passado é muito cheio de crendices, Muito né? crendice. Populares Muito e invenções, enfim, essas histórias que são criadas e acabam virando verdade na cabeça de todo mundo, né? Sim. Então, quando a gente lembra de várias dessas crueldades, né? Quando tem gente que fala, o caminhoneiro quando vê o tamanduá tem que passar em cima porque fica broxa. Meu Deus. Coisas assim que você fala, de onde surgiram essas crendices? Como que alguém ainda pode, Sim. né, acreditar em coisas, histórias como se fica essa? broxa, toma melzinho. Hoje Pois tem melzinho, hoje tem o azulzinho, hoje tem tanta Exatamente. coisa. Agora, o que o bicho tem a ver com isso, pelo Você amor vai de ficar Deus, ou não né? vai, não é, Ju? Eu também sou desse pensamento. Sim, e é um trabalho constante de esclarecimento, né? De você trazer luz para Sim. toda essa treva, né? De relação completamente equivocada, Sim, né? Da gente dominar, da gente maltratar, da gente utilizar os animais para qualquer tipo de interesse, enfim. E principalmente entendê-los como inferiores, né? Entender como um bicho que não sente dor, não sente medo, não sente fome. Os animais, eles eram muito mais tratados como coisas. Hoje ainda precisa ser melhorado muita coisa. Hoje eu consigo ver que a gente teve muitas conquistas. Sim, sem dúvida. E alguns retrocessos também. E eu vejo as conquistas muito pelo trabalho da proteção animal. Exatamente. Né? Graças a essas pioneiras. Isso, atribuo completamente que à deram proteção animal. essa linha, que abriram, que brigaram, né? Eu lembro que em 2004 também a gente teve um decreto, né? Inclusive era da Marta Suplicy na época, que era para reutilizar os animais recolhidos que eles tinham que sair do centro de controle de zoonose e ser reutilizados em pesquisas para faculdades, né? E a gente conseguiu derrubar esse decreto. Nossa. Com os protetores. Praticamente foi o primeiro manifesto lindo naquela Paulista, onde as pessoas, onde a proteção foi... Chega até a me arrepia, tipo, onde os protetores conseguiram mostrar que tinham força. Foram ser a voz dos animais na Paulista. E foi muito bacana. Mas eu queria retomar a tua história. Você estava falando, né, desse momento, quando você já tinha 12 anos, você retornou à Zona Norte de São Paulo. Como que isso foi evoluindo para que você tivesse, né, chegasse no seu próprio projeto? Então, Ju, aí voltei para a Zona Norte de São Paulo por 2002. Em 2002, fui para uma área periférica, né? Hoje, como no passado, como hoje também ainda, a gente ainda não evoluiu para isso. É um dos grandes, maiores problemas que os animais sofrem em áreas periféricas, né? Eu falo isso com propriedade. É muito triste. Hoje, principalmente atualmente, os pitbulls que se falam sobre isso, né? A gente pode depois de um dia só falar sobre isso. Sim. Como que os animais de raça vão parar na comunidade, como que o sofrimento dos pitbulls dentro de comunidade eles têm, enfim. E eu fui para essa área periférica e comecei a me deparar com situações, né? Então, sempre o cachorro com fome, a primeira coisa que a gente faz é sempre pôr água e comida pro cachorro. Mas, meu Deus, água e comida pro animal. Em 2013, eu já pegava os machucados, colocava em terreno baldio. Quando eu vi, eu já tinha um abrigo dentro de um terreno que não era meu. Com casinhas, com portas. E aí ia improvisando. E eu ia cuidando, pegava as cachorras prenhas, colocava. E naquela época não tinha muita informação, não tinha muita conscientização. Sua família em relação a isso? Totalmente contra. Sempre foram contra? Minha mãe era contra, minha família totalmente contra. Uma vez, ela chamou ela não aguentava mais, porque nesse período o dono do terreno tirou os cachorros do terreno, expulsou, fez um despejo mesmo, e ela saiu para trabalhar. E quando ela voltou, eu tinha enfiado todos dentro de casa. Então ela pegou, foi uma briga, enfim. Eu lembro que ela acionou meu pai, né? Que poucas vezes eu tive contato com ele. E com a base de conselho tutelar me levaram à força para o meu pai em Itapevi. Meu Deus! E aí, quando eu cheguei, ela tinha sumido com todos os cachorros. Os animais que tinha, enfim.
E aí eu consegui fugir de Itapevi, voltei. Meu, muitas histórias que por conta desses animais a gente vem nessa trajetória toda. Você até tinha hoje. algum apoio? Porque eu falo que muitas vezes a gente encontra os pares, né? As pessoas que gostam de animais, por mais que seja um ou outro, a gente se reconhece Vou e chegar. se fortalece. Eu tive uma mãe que foi a Sueli. Ela faleceu, faz uns 3 anos que ela faleceu. A Sueli, ela foi uma mãe pra mim em tudo e ela faz muito parte dessa trajetória. A Sueli, ela tinha outros pares, né? E foi me apresentando. Aí a Sueli me apresentou, falou, não, a gente precisa castrar esses cachorros. Eu falei, não, realmente, precisa castrar. Eu pego elas prenhas, mas elas precisam castrar. E ela castrou todos os meus cachorros. E por mais que levou esses cachorros, eu acabei, mas logo depois eu já tava de novo com um monte de cachorro. Sim. Mas não era que eu buscava, ô Ju. É uma coisa igual a gente tava falando. Você vai pra escola, num baixo de sol, também era cultural. A pessoa vai lá, deu cria cachorra, deu cria gata, joga na porta da escola, que lá as crianças pegam. Eu ia, não participava da aula, cabulava a aula, voltava pra casa e levava esses animais para casa. E aí pro terreno e etc. Quando a Sueli, eu conheci a Sueli me falou assim, vamos castrar. Castramos todos os animais do abrigo, da minha casa, né, desses resgatados. E aí eu percebi que só castrando o meu não adiantava. Um belo dia eu desço para comprar pão e a negona, a cachorra da vizinha que tinha dado cria, ela jogou no ponto de ônibus a cachorra e os filhotes. Porque essa cachorra fica dando cria toda hora, eu não quero cachorra fêmea. Inclusive, no passado, ninguém queria fêmeas. Por causa disso. E as pessoas só queriam macho. Hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande doar macho em São Paulo. Porque virou isso de uma Sim, tal forma é verdade. que hoje os machos acabam ficando mais no abrigo. E hoje o macho causa mais problemas, porque eles têm a questão de dominância, Sim. temperamento e a disputa entre eles. E acaba me gerando um problema hoje, os machos, Sim. né? Porque as pessoas buscam mais pelas fêmeas. Mas no passado, não. As fêmeas, elas eram deguinheiras. E também tinha uma coisa cultural que era muito triste, o afogamento das fêmeas, né? Então, os mais velhos, gente, eu falo isso porque eu vivi isso, tá? Era comum. Eu também. Então, assim, é fêmea? Afoga. É fêmea? Afoga. Só podia vingar os machos. As fêmeas não Eu me lembro podiam dessa vingar. cena. Então, assim, isso tudo era muito impactante pra mim. Isso era tudo muito... Eu falava, gente, mas será que eu sou doente? Louco? Porque, assim, pras pessoas, tudo isso era muito Normal. era comum. Ah, tá no cio? Joga água quente. Tá agarrada? Joga água quente. Ah, não quer? Joga pra rua de quinta que a carrocinha vai passar, leva e fazem sabão. Ainda falavam que fazia sabão. Sim. E aí... Pega, não quer, nasceu, afoga as fêmeas. Então, assim, era muito triste tudo isso. Então, eu não conseguia me adequar aqui. Então, eu sempre Você já tava era diferente, já tinha esse... procurando fazer alguma coisa. Aí, eu consegui castrar, aí a primeira ONG que castrou os meus animais através da Sueli foi a APA, a Miriam, né, que faz um trabalho muito bacana, fez muito, na Zona Norte de São Paulo, a Miriam fez muito, muito, muito. Ela castrou os primeiros animais. Depois da Miriam, eu conheci a Estimação, que na época, e hoje chama Estimacão, que é a Yara, que é presidente até hoje, bem idosinha, uma pessoa maravilhosa, que a gente pegava e levava para castrar. Que foram as primeiras castrações pela prefeitura. Foram em 2002, quando a prefeitura começou a disponibilizar castração. Graças àquelas pioneiras Sim. que lutaram, que foram lá, pesquisaram fora do Brasil, que a castração era uma forma. E isso veio degrau por degrau. Por isso que às vezes eu falo, gente, a causa ela foi construída por degrau Exatamente. por degrau. Nessa época, quem castrava já era o Werner? Nessa época era o Eric. Era o Eric já. E o Gustavo. Olha, pra você ter noção, as castrações eram da cidade de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo, mas a clínica era em Embu das Artes. E o Eric castrava com o Gustavo Sato. Sim. O Gustavo Sato e o Eric castravam lá em Embu. Você conheceu? Conheço. Embu? Você conheceu? Numa casinha Sim. lá em Embu. Os caras eram feras. E eles também, né, junto com o Werner e tudo mais, eles trouxeram a técnica do gancho. minimamente invadida.
Aí tinha ele, a Amélia, que eram poucos veterinários que faziam Que isso. sabiam, mas ainda é. Quando a gente fala de São Paulo, é uma bolha. Quando você viaja para o Brasil e a gente, por exemplo, né, nos trabalhos de captura, esterilização e devolução de colônias de gatos, você não encontra veterinários que sabem a técnica. Não sabe. Essa semana eu fui doar uns gatinhos numa parceria de um shopping e aí eles me pediram gatinhos, eu tinha os gatinhos devidamente castrados e testados. E eles tinham 75 dias, os gatinhos. E eu levei devidamente castrados. Quando eu olhei, a mulher olhava pra mim, a veterinária, e fazia assim: não, mas eles não são castrados. Eu falei, sim, são castrados. Não, mas cadê o atestado? Eu falei, olha, eu não peguei, porque eu já tô tão acostumado, mas se você quiser, eu pego o atestado de castração. Mas como eles são castrados? Eu falei, eles são castrados, doutora. E eles estão aptos a encontrar. Mas não tem ponto. Eu falei, não tem ponto. Mas como não tem ponto? A veterinária olhava pra mim e eu falava, gente, é essa técnica que eu utilizo. Eu, graças a Deus, nisso eu já aprendi desde 2003 fazer já com essa técnica. Tanto que hoje eu não consigo castrar em outros lugares que fazem outro tipo de técnica. Isso tem que ser mais desenvolvido, né? Tem que ser mais desenvolvido. Porque quando a gente olha aquele corte daquele tamanho, a gente zíper, né? Isso! Você olha um zíper, você fala assim, é um moletom, gente. Por quê, né? E assim, e aí que tá o segredo da recuperação do animal. Quanto menos minimamente invasivo for mínimo, a recuperação do animal muito mais rápida. Muito maior. Então, assim, daquela época aí eu comecei a conseguir com essa ONG uma cota de vaga. 30 vagas. E aí eu peguei, levei e consegui levar os bichos para castrar. E fui castrando os bichos do meu entorno. E aí castrava todos os da rua. Depois eu comecei a castrar os da rua de cima. Eu tenho até uma matéria que fala, uma matéria minha que diz, que é da Igreja Universal. Ela fala assim: o que o município de São Paulo não conseguiu fazer, Marcelo da Silva Vieira faz dentro da comunidade. É isso aí. Tem até hoje essa matéria. E você sentia dificuldade de convencer as pessoas a castrar? Sim, muito. Como que foi essa questão? Como que você trabalhava essa temática? Porque ainda, por incrível que pareça, existe muito preconceito em relação à castração, principalmente macho e principalmente por homens, né? Que tem essa... imagina, né? Vai cortar as bolas do cachorro, aquela coisa da macheza transferida ali pro animal. O que você argumentava? Como que você conseguia convencer as pessoas? Olha, Ju, eu falava, vamos fazer a castração desses animais. E a gente, como era muitos, né? Você tinha que começar. Então, era 70 pessoas que não aceitavam. Só que você começava por esses 30%. E aí, quando você fazia por esses 30%, automaticamente, os outros 70% começava a te procurar. E aí, eles iam, não morreu? Não aconteceu nada? Nossa, mas a cachorra tá bonita. Porque o animal fica bonito. Fica bonito. Sim. E aí, a cachorra da fulana tá bonita. Não, venha castrar. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho na comunidade. Lembra? Hoje tá tão orgânico isso, que hoje eu luto pra fazer com que eles busquem a castração. Que eles não dependam de você. Não dependam de mim para um próximo animal. Então, assim, eu falo, não, agora você tem que ir lá até o centro de controle de zoonose, tem vaga de castração, você tem que fazer. Não, mas não sei o que mais você sua responsabilidade. Não, porque terceirizam isso. Claro. Né? E aos poucos, Ju, a gente vai entrando em estágios, né? E trabalhar dentro de comunidade, como eu disse, é uma coisa muito deprimente, né? Principalmente quando você já tem um entendimento. Nessa época, eu já não tinha tanto entendimento como eu tenho hoje. Mas eu cheguei num estágio de eu pegar horror ao ser humano. De falar, eu gosto de bicho, mas não gosto de gente. Sim. Tem isso mas é erradíssimo, porque a gente não chega no bicho se a gente não chegar na pessoa primeiro. Exatamente, mas só esmiuçando isso, essa sua fala, né, o seu momento de vida, porque isso eu acho que acaba acontecendo com todo protetor. Que tá nessa linha de frente. Exatamente. E que lida com o pior do ser humano. Exatamente. Que é capaz de fazer o que faz, né, com os inocentes. Exatamente. Né, que dependem do nosso cuidado, dependem da gente. Uma senhorinha que chamava Dona Valquíria, ela já faleceu, por isso eu posso falar. Dona Valquíria falava, não, a gata da cria afoga as fêmeas. Pra que vai caçar? Pra que vai capar macho? Né? Eu falei, não, Dona Valquíria, vamos castrar. Vamos... E assim, tinha animais que naquela época eu tinha que pegar um animal,
levar para castrar escondido do dono e devolver o animal. E nisso foi construindo, né? E as pessoas ainda continuavam achando que eu era doido, que eu era... Eu tenho um barbeiro que até hoje, eu vou lá, o Reginaldo, ele fala, Marcelo, todo mundo falava que você era louco, que você tinha algum problema. Sim. Porque a gente tinha essa comunicação com os animais, a gente chegava na rua, os animais já desciam, os animais vinham. Bom, nessa época eu não morava nessa comunidade ainda. Por incrível que pareça, essa comunidade eram 3 ruas abaixo da minha casa. Minha mãe morava de aluguel, né? E um belo dia minha mãe foi mandada embora e ela precisou sair desta casa. E eu continuando com o trabalho. Aí minha porta vivia cheia de gente, como até hoje. Né? Porque um divulga para o outro, a gente vira uma referência do problema, né? E aí começa todo mundo ir na sua casa. E aí é com animais doentes. Ah, mas ele é protetor, ele não sei o quê. E aí começam a levar os pedidos de ração. E aí você às vezes tira, né? Você não dá o que te sobra, você divide o que você tem. É isso. E aí você começa a dividir o que você tem para um animal que está faminto, para um animal, uma medicação para um animal que está doente, né? É um problema que parece que não tem fim. Não tem fim, não tem fim. E acaba você cada vez mais virando referência do problema. Sim, e sobrecarregado. E sobrecarregado. E isso vai te deixando... Ju, você não vai vivendo outra vida, uma vida que tem que ser vivida de um ser humano. Claro. Né? Você vai perdendo essa referência. Ju, eu passei por tantos estágios na minha vida, eu já cheguei num estágio da minha vida de eu não tomar mais banho, de ter 14 cachorros no meu quarto, de chegar e a cama está cagada, e eu tirar o cocô e voltar a dormir. E eu agradeço muito a pessoas que são responsáveis disso, que conseguiram me tirar fora disso. Né? Eu tenho uma amiga que é a Débora Gaiato, uma pessoa incrível, que a primeira vez que ela me trouxe as minhas roupas lavadas, empacotadas, engomadas, e ela me dava toda vez aquelas roupas lavadas, empacotadas, engomadas, num saco transparente. E eu falava, mas por que você está fazendo isso? Ela falou, não, porque é para você. E quando eu vestia aquela roupa cheirosa, eu falava, nossa, que gostoso. Então, hoje ela fala, aquilo foi um exercício para você entender que você precisava. Eu gostaria muito que a gente falasse mais sobre essa situação que acaba sendo naturalizada pelo entorno e pelas pessoas que transferem a responsabilidade para os protetores e também quem romantiza, né, esse papel de protetor de animais. Né? Que muitas vezes, para aliviar a consciência, eu deixei lá um protetor. Eu dou um saco de ração. Isso, exatamente. Eu dou um saco. Eu fiz a minha parte, eu achei o animal e eu levei ele para um abrigo. Nossa, olha como eu sou legal. Vou dormir de cabeça tranquila porque ele existe. A minha consciência tranquila, exato. Exatamente. E o quanto essa pessoa e todo o entorno, a sociedade de uma forma geral, contribui para que os protetores adoeçam. E para que estejam cada vez mais em uma situação que é impossível dar conta. É impossível ter saúde mental, é impossível ter saúde física, emocional. Então, eu acho que é muito importante a gente esclarecer para quem está assistindo, esclarecer para quem diz que gosta de animais. Mas né? gosta de levar o problema para um protetor. Exato, né? exato. Até mesmo no nosso papel, Marcelinho, como Ampara, só para você ter uma noção, quando a gente começou a questão de dar apoio, de encaminhar doações para os protetores, o que acontecia, a quantidade de gente que entrava em contato e falava, mas vocês não ajudam fulano? Por que vocês não podem mandar mais um bicho para lá? E a gente falava, de jeito nenhum. Uma coisa que a gente nunca vai fazer. Jamais vocês querem dar com uma mão? Jamais, jamais. Uma coisa que a Ampara nunca vai fazer é doar com a intenção de moeda de troca para que a gente possa desovar animais ou sair bonita na fita dizendo que a gente está resgatando e sobrecarregando um abrigo ou um protetor, como a gente vê que muitos que estão nas mídias digitais acabam fazendo isso. Que é dizendo, nossa, eu estou fazendo um super papel de ir lá resgatar. Onde esse animal vai parar? Quem é que vai assumir as despesas dele e os cuidados que são diários e que tem uma despesa enorme. E Ju, e foi muito bom pontuado isso, né? Eu acho que do longo da conversa a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas voltando no passado, conforme eu fui virando essa referência de problema, de referência, e a gente vai conhecendo os outros pares.
E aí você vai se tendo alguns pares que já estão nesses níveis elevados de loucura, porque já perderam até a sanidade. A sanidade. A sanidade, né? Né? Já Mas é um ambiente que não tem como não tem você como. se manter são. Você começa a viver naquilo, você não vive mais nada. Você perde o básico do que é um ser humano viver. Isso mesmo. Não é do que é... Você chega assim, é como eu disse, chega a parar de tomar banho, chega a parar de sair, parar de viajar. Perde família, amigos. Eu conheço muitas que perderam famílias, amigos, não conseguem hoje viver mais no meio. Eu não sei se eu sou privilegiado por eu ter começado cedo e ter me dado conta. E às vezes eu percebo que elas até percebem, mas não tem mais... Elas acham que não tem mais forças para conseguir voltar. Porque eu tenho sequela disso até hoje, Claro. Juliana. Eu tenho muitas sequelas referente a tudo isso. E aí, voltando nisso, né? Dessa coisa de virar referência dentro da comunidade, quando minha mãe precisou sair, a zoonose ainda matava os animais. E aí, os meus cachorros tinham que ser encaminhados para um centro de controle de zoonose. E eu falei, não, eles não vão. Da rua eu salvei. Eu tirei eles da morte, né? Porque aquela época realmente era morte, né? Então, por isso que naquela época tinha ainda muitos acumuladores, muitos abrigos, porque a vontade de salvar eles, né? Eu conheço diversas, né? Que ia no corredor da morte, no dia da morte que ia ter lá na zoonose, elas iam recolhendo, enchendo as chacras, os abrigos, para poder salvar aqueles animais da morte. E aí... eu não tinha o que fazer. Aí esse meu pai, que era a Sueli, que era a pessoa que me ajudava muito, a gente conseguiu um local para levar esses cachorros, né? Que era um abrigo extremamente lotado. Ela tinha acabado de comprar, tava tudo novinho, as baias tava nova. Ela tirou do bolso dela, se endividou, fez empréstimo, fez muitas baias. Tinha mais de 200 cães. E eu levei esses cães para lá, porque minha mãe tinha sido despejada. Ela tinha disponibilizado um canil no interior e eu tinha levado esses cães. Eram 18 cães. Quando eu precisei me mudar, eu me mudei para minha mãe e eu não consegui mais ver esses cães. Quando eu fui ver, dos 18 cães, Ju, só tinha 6 vivos. Virou um holocausto. Ela tinha colocado 2 caseiros usuários. Eles vendiam a ração dos animais. Meu Deus. E os animais faziam canibalismo entre eles. Eles começaram a se comer dos 18. Na hora, eu tirei os meus 6 cães de lá e voltei. E a minha mãe não aceitou. Óbvio, hoje eu entendo a minha mãe, Ju. Hoje eu entendo. Sim, ela se preocupava com você. Tem matérias atrás que eu falava, minha mãe abandonou. Não, mas não. Eu hoje entendo como que eu queria enfiar num cômodo de comunidade que ela comprou na comunidade. Mas 6 cachorros dentro de um cômodo de cozinha, tipo, minúsculo, enfim. E aí, para eles não serem mortos, eu fiquei 3 dias dormindo no ponto de ônibus, na rua, com esses cachorros. Não conseguia contato com a Sueli. Quando eu consegui o contato com a Sueli, ela falou, olha, você não vai dormir mais no ponto de ônibus, você vai vir dormir na minha laje. Ela morava na comunidade mesmo, na rua São João de Minas, lá embaixo. Ela falou, você vai vir dormir na laje. E eu ia todas as noites dormir na laje com esses meus 6 cachorros. E o filho dela não podia saber. Ela tinha um filho que não podia saber, então eu entrava antes dele chegar, dormia, tinha que esperar ele sair para trabalhar, e aí eu saía, deixava a chavinha na caixinha do correio lá e saía. E todos os dias era assim. Até a gente fazer uma vaquinha e comprar o meu primeiro cantinho, que foi um barraco em cima do córrego. Esse barraco ele custou R$350 na época. Ele custou 350 e foi difícil conseguir esses R$350. Não foi fácil. E já era aquela comunidade que eu já tinha uma ligação e fazia um trabalho. Tá. E aí eu fui morar nessa comunidade em final de 2004. Bom, antes disso, eu pulei uma parte. Antes disso, eu fui morar na Granja Viana. Tá. De uma casa de um outro protetor, que não deu certo. Fiquei lá, chama Condomínio Fazendinha. Que lá também eu conheci a ONG Vira-Lata 10, que são incríveis. A Ana é uma mãezona pra mim. Foi a primeira ONG que me doou ração, foi a Ana. Ana Tancredi, eu amo ela. A Cíntia, que ama Elas mesmo. fazem um trabalho incrível mesmo. Incrível, e com muita dificuldade. Elas são incríveis. E
E aí não deu certo, eu voltei, aí tive esse lance de morar, não deu, e aí eu fui pro meu barraco. Nesse barraco, eu morei com os meus cachorros, e aí a gente reformou o barraco, tudo, e aí eu fiquei morando nesse barraco. Nesse período, eu consegui um serviço, né, na UIPA, só que eu era menor de idade. E quem é tratador não pode ter de menor de idade por conta de salubridade, por conta dessas coisas. Não. Seu primeiro emprego, então, foi na UIPA? Foi na UIPA, na União Internacional Protetora dos Animais. E aí, quando descobri... Que é o maior abrigo de animais de São Paulo. Sim, a UIPA, a história é linda, né? Ela envolve até Dom Pedro. Se você for ler a história da UIPA, ela é uma história muito linda. Ela foi a primeira entidade do Brasil, né? E é uma entidade que eu gostaria muito que nunca acabasse, entende? Porque... eu acho que eles estão muito retrô ainda, elas não mexem muito em rede social, elas sim, mas assim, é uma entidade que tem uma história linda. Sim. Você sabia que a UIPA era no Parque Ibirapuera? Não, nunca soube. Então, e aí, para fazer o parque, eles deram um terreno da União Internacional Protetora dos Animais, que é a UIPA, que não tinha nem marginal. E aí eles foram e construíram. A história da UIPA é linda. A presidente atual, ela sabe contar essa história maravilhosamente bem. Mas é uma entidade que eu gosto de história. Eu acho que a história da UIPA é muito linda. Que foi a primeira, foi por conta de um cavalo na Praça da República, que eu não sei quem foi, que chegou, Dom Pedro chegou, viu, batendo no equino, e aí falou, onde está a proteção animal? No Brasil. E ele falou, que proteção animal? Brasil, proteção animal? O pessoal começou a dar risada, proteção animal. E aí foi aí que foi fundada a União Proteção Animal. A segunda foi a SUIPA. SUIPA, no Rio de Janeiro, exato. E aí depois veio as outras entidades, as outras... E foi, pelo menos eu não tenho informação de outra organização que tenha começado primeiro a fazer castração, a preço popular, enfim, fazer atendimento ali para a comunidade. Sim, comunidade, tudo, tem a clínica. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar na UIPA. Quando descobriram que eu era menor, não podia realmente eu ficar ali dentro, né? Por uma questão de legislação. E eu continuei como voluntário. Então eu ia, né? E eles me ajudavam com remédio, com ração. A UIPA sempre me ajudou com atendimento veterinário. E a partir dali eu ficava doando os meus cachorros, isso já em 2006, 2000, fiquei até uns 2000. Depois eu passei para uma outra instituição, fazer eventos de adoção, que na época era Pet Center da Marginal. Eu lembro bem. E aí eu fazia os eventos de adoção lá. E eu me orgulho porque todas essas épocas eu já doava castrado. Sim. Porque eu comecei em 2003. Caramba! E nem a UIPA na época doava castrado, nem essa outra. E eu era o único que chegava com os meus castrados. Fiz participação de feira de adoção no Parque da Água Branca. Tinha muito, você lembra? Chegou a ouvir falar? Lembro do Parque da Água Branca, lembro. Mas o primeiro evento de adoção foi um antes da UIPA, que foi da Rosângela, Amigo dos Bichos, no Pão de Açúcar, que era onde eu doava, onde eu consegui doar com uma protetora que me levou até lá. Eu consegui doar 2 animais, 1 animal. E aí depois disso foi indo. Tem muita gente que não sabe essa questão da castração, né? Porque ela não é obrigatória em âmbito nacional, né? São Paulo exige a castração só para o município, né? Sim, mas ela começou em 2009 também, essa lei. A gente tá falando antes de 2009. Não, eu estou fazendo um comparativo de que até hoje isso não é praticado. Não é praticado. Quando você sai do Brasil, ou de São Paulo, aliás, né? Quando você olha nos outros municípios, as pessoas, infelizmente, ainda mas a gente doam volta animais sem naquele castrar. assunto, a gente volta naquela situação que não tem tantos médicos ainda que eles sabem fazer essa técnica. E aí as pessoas fazem essa outra técnica, inflama, o bicho fica doente, aí elas põem culpa no quê? Claro. Na castração. Sim, e aí vira o estigma. E vira o estigma que a castração tem que ser feita depois do bicho de tanta idade, X idade. Não. Então, poucas pessoas que sabem fazer essa técnica. E então, é complicado. E aí eu fui fazendo e eu fui ficando conhecido. Aí um dia... não sei, eu nunca procurei, eu não tinha e-mail, eu não tinha computador, né? Naquela época só tinha e-mail, né? Aí eu tinha uma amiga que falava assim, você quer doar os cachorros? Vamos colocar no Primeira Mão. Aí a gente anunciava no tal do Primeira Mão. Aí anunciava, o povo ligava, a gente fazia entrevista, ia. Aí eu lembro que eu fui numa outra feira de adoção, que foi
dentro do CCZ, que foi feito até pelo Lat Show naquela época. E aí eu doei um monte de cachorro. Que foi quando você foi reconhecido como o protetor de animais mais jovem do Brasil. O protetor mais novo. E aí depois dei uma entrevista pra Luísa. E aí começou também outras. Antes disso, já teve uma matéria minha. Antes e depois começou as pessoas virem atrás querendo saber que eu, tão novo, fazia um trabalho dentro de uma comunidade. Aí veio Veja São Paulo, veio veículos de comunicação de televisão, Globo, a Rede TV, Record. A Fantástico, já fiz 2 pro Fantástico, muito legal. E aí fui ficando reconhecido naquela época, e aí fui crescendo. Um belo dia eu fui trabalhar na UIPA e quando me ligaram que o barraco tinha enchido de água. Quando eu cheguei, o barraco, a água tinha levado tudo. E aí eu tinha conseguido um dinheiro, eu comprei um barraco maior, mas também em cima do córrego, porque era o que dava para comprar. E aí eu fiquei nesse barraco do córrego e fazendo trabalho na comunidade. E aí eu comecei a ter vários problemas, e o meu barraco sempre lotado de animais, sempre cheio, mas sempre ali como fosse uma enfermaria, um lar de passagem, né? Esses animais vinham, ficavam, principalmente as cadelas que a gente precisava castrar e devolver na rua. Então elas ficavam 1, 2 noites comigo e depois devolvia. E depois a cadela não queria ir embora, ficava na porta do barraco e aí gerava problema com o vizinho. E muita gente que assiste a gente falando sobre isso fala: ai, que dó, você vai castrar por na rua. Isso tem que ser feito. É assédio, é importante. É muito importante. Porque, tanto para gato quanto para cachorro. Aí volta na comunidade. Como que uma cachorra que vive levando pontapé, né? Na época vivia levando chute. Ela tinha que se sobreviver. Imagina ela ter que sobreviver mais 12, 8, 5 filhotes. Impossível. E ela vivendo com aquelas fraldas, carregando, entrando dentro dos córregos para poder pegar o que ela conseguia para se alimentar. Imagina fazer isso. Então, assim, é importante. Ela castrada, ela lutava somente pela... Ela castrada, né? Que a gente fala ainda hoje sobre isso. Ela luta pela própria sobrevivência. Sim. Ela não precisa se preocupar mais com 8, 5 indivíduos que são os filhos dela, que têm sentimento para isso, né? E o sofrimento. Então, a castração, ela salva vidas em inúmeras formas. Eu ouvia muito isso da Marta Giraldes, que eu estava te falando, né? Que foi a minha grande professora na proteção animal. E ela falava, a castração é a não perpetuação do sofrimento. Exatamente. É você não deixar que o sofrimento perpetue. Exatamente. É você parar com o sofrimento. Você estanca ali o problema. É isso. Quando as pessoas me procuram, elas falam assim, olha, fulana morreu, deixou 50 gatos, 40 cachorros. Eu falei, mas estão castrados? Não. Eu falei, não, precisamos castrar. Não, eles precisam sair de lá. Eu falei, não, primeiro a gente estanca o problema. Isso. Depois a gente destina e vê o que vai fazer. Primeiro, não adianta eu estar lá me ferrando para tirar uma cadela, um gato, conseguir um lugar para 5 e tem mais 3 dando cria cada uma 5. E aí a gente vai ter um problema e a gente vai ficar patinando no mesmo lugar. Primeiro estanca o problema, castra todos, devolve pro mesmo lugar, depois a gente destina. Sim. A castração, ela tem que ser em primeiro lugar. E aí eu sempre falava isso, castração em primeiro lugar, mas aí vem com aquela forma da gente começar a odiar as pessoas pelos atos que elas faziam pelos animais. No meu caso, eu comecei a não relacionar mais com pessoas. Tipo, não confiar, não tem como você confiar em alguém que é capaz de fazer uma crueldade dessa. Pessoas, não queria estar no meio de pessoas. Se fechou no mundo eu me fechei com os animais. E aí eu me tornei uma pessoa muito fechada. Eu era muito extrovertido, eu fui ficando cada vez mais fechado. A gente fica amargurado. Amargurado. E aí você começa, já começa a ficar, né, a mexer com o seu psicológico. Claro. Você já fala, você já acha que a pessoa vai falar alguma coisa, hoje eu percebo muitos protetores assim, você vai falar, não sei o que, ela já vem com 7 pedras na mão, porque não sei o que, já tá calejado. Reativo, né? Reativo, eles são muito reativos. E eu tive esse momento muito de reativo. Como às vezes eu ainda tenho uma sequela. Eu falo, gente, calma, eu tive um surto, voltei ainda. Mas assim, foi a partir daí que aí a gente... Não, eu gosto de bicho, eu não gosto de gente. Eu tenho que castrar. E aí, conforme muitas dificuldades, muitas brigas, muitas coisas na comunidade. Já fui parar em debate de milícia por causa de bicho, né? Um dia eu fui parar num debate, muitos anos. Fui parar uma vez por causa de um cavalo. Porque o cavalo estava com sede, no sol, pele e osso, eu querendo ajudar o cavalo, o dono veio, o cara me bateu, eu bati no cara, aí a gente foi parar. Olha, foi um auê por causa do cavalo. Quem nunca, né? Que protetor ainda não foi preso por causa de invadir uma propriedade
solidariedade. Quem? Ou, né, de tentar Sim. salvar um bicho e Sim, arrumar uma briga. Não, eu já fiz pior também. Já entrei de ato religioso, já Sim. furtei cabra, já fui embora e aí já deu gente. um auê. Inclusive, Tem que escrever um livro, Marcelinho. Eu preciso. Com certeza. E aí, o que acontece? E aí foi passando o tempo e eu fui... Quando esse barraco, o segundo barraco caiu de novo. E aí foi feita uma matéria sobre mim. E aí reuniram, né? Reuniram não, uma pessoa iniciou, me deu uma doação. Também é uma história isso. Cada situação é uma história, dá? Vários desdobramentos. Muito, muito. É difícil resumir toda uma história, é muito né? difícil. E essa Ao longo pessoa da sua foi tão vida. maravilhosa, lá do Pet Center. Ela fazia feira comigo. E eu com o barraco chorando, falei, gente, eu não tenho pra onde ir com meus cachorros de novo. Onde eu vou com esses cachorros? Caiu meu barraco, eu não tenho casa. De novo, eu vou ter que dormir no ponto de ônibus, em cima da laje, não sei aonde. Eu não aguento mais passar por isso, por causa desses bichos. Sim. E nessa época eu já tinha Orkut. Tinha começado o Orkut e já tiraram. Aí, quando eu tava começando a receber depoimento do Orkut, já tiraram. Eu falei, mas como? Agora que eu entrei no Orkut, já vai sair? Aí eu falei, entrou o Facebook. Aí comecei a postar minhas coisas. Tem muita coisa antiga lá no Facebook. Postava as coisas, enfim. Essa pessoa me deu um valor inicial, mas ela assim, você chegava pra ela, você olhava pra ela com o sapato todo rasgado, com a roupa toda rasgada, e ela falava, abre uma conta que eu vou te depositar um dinheiro. Eu falava, vai, pelo amor de Deus, senhora, que a senhora vai me doar? Vai me doar, né? Que Deus abençoe, R$50 que vai me ajudar. Não, ela... E aí ela falou, não, eu preciso, vai que eu vou te doar. Eu falei, não é possível. Senhora, bom... Você pensou que ela também precisava de ajuda. Precisa, achei. Aí ela me deu R$10.000 naquela época. Era muito dinheiro naquela época. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, R$10.000 vai dar pra me comprar um sobrado na favela, na viela. Dá pra comprar um barraco na viela, já vai, não vai ser mais Isso um já foi cômodo. seu primeiro milagre, mas Não foi o primeiro milagre. Aí uma amiga falou, ela deu 10, eu vou dar 2. Que inclusive foi a dona Clotilde, que tá bem velhinha também. É uma, que tem eu não sei se eu vou falar dela, do Riacho Grande. Não. Ela tem um abrigo até hoje, dona Clotilde. Me deu 2.000. Aí a outra falou, não, eu vou te dar 1.000. Quando eu vi, eu consegui fazer uma vaquinha e eu comprei um espaço em Mariporã, que eu não sei se eu fiz bem ou não fiz bem, que foi aí também começa um outro problema. Quando eu consegui comprar essa chácara, em 2009... Foi o início do Bichos do Gueto. Foi o início do... Na realidade, o Bichos do Gueto, ele já foi em 2012. Tá. Quando, em 2012, eu dei o nome do Bichos do Gueto, né? Eu me considero Bichos do Gueto desde 2003, né? Mas, assim, que eu falei... De ter um lugar, um espaço... Não, o espaço... É que eu já tinha o barraco. O barraco era o abrigo, né? Então, eu acredito que lá de trás já é o Bichos do Gueto. Sim. Quando eu comecei a castrar, era o Bichos do Gueto, já era lá atrás. Mas foi dado mesmo pela Marli De Luca, Tá. que faleceu também, que ela estava numa luta muito grande contra o Aquário de São Paulo, Sim. na ocasião. Não sei se você já ouviu falar dela. Sim, com Inclusive, certeza. a Marli De Luca, ela fazia um trabalho muito com furões em São Paulo. Ela gostava de todos os bichos, mas ela ficava indignada, como no começo, que começaram Pet. a trazer o furão pro Brasil, e não tinha ração do furão no Brasil. Eles trouxeram um furão pro Brasil, mas não tinha ração pro furão. Não Hoje sabiam eu cuidar da acredito forma que adequada. já tem. Então, a ração que tinha naquela época do furão não era tipo como se fosse uma ração de baixa qualidade hoje para cães. Então, ela lutava, ela brigava, ela falava que furão não é para ficar em gaiola, eles dão problema em coluna, furão, eles estão vida livre, eles têm que ficar... A gente se identifica com algumas espécies e não sabe explicar por quê, E né? não sabe. E ela tinha vários na casa dela. Tipo, eu comprei Fez um santuário de furão. Fez um santuário dentro do apartamento dela. Ela tinha mais de 8 Caramba. furões. E era tudo solto, com toquinha. E era aquela coisa. E a Marli me ajudou muito nas redes sociais, né? Porque você sabe, por conta dos bichos, Juliana, eu parei na 5ª série. Eu não conseguia estudar mais por conta do... Aí tem gente que olha pra mim, mas eu não acredito nisso. Eu falei, gente, como que você não acreditar que uma pessoa parou de estudar por conta dos bichos? Eu recebia bullying na escola e eu já comecei a ficar totalmente anti-escola. E pra mim só era os animais, os problemas dos animais, eu resolvendo o Aquilo problema dos realmente te animais. dominou. Total. Ao ponto de me fazer muito mal. Sim. E aí, como eu disse, a ponto de hoje eu ter sequelas referente a tudo isso. E você disse que esse lugar, você não sabe se foi bom ou ruim, foi porque ele começou a ser um ponto de abandono e você teve, no caso, mais espaço para levar mais animais? Ju, você sabe que, graças a Deus, o abandono acontece. Mas não é uma coisa. Primeiro
primeira coisa que o protetor faz, um protetor mesmo raiz, é chegar no local e já castrar os bichos do bairro todo. Eu faço até hoje, eu castrei todos, né? Os bichos do meu bairro, eu forneço castração. Às vezes chega uns pessoal lá que tem carro, tem casa, tem tudo. E aí mesmo assim, castro de graça o bicho, porque porque eu sei que aquilo vai virar um problema pra mim. Exato. Então não é que eu sou tão bom assim, é que a gente tem um interesse. É pra depois não bater na sua porta com um cachorro com parvo, a conta vai parar já vai prevenir. Aí você vai falar, eu não tenho, mas você faz o quê? Você não fica de frente de um bicho doente, não consegue fazer nada, você acaba sobrando pra você aquela responsabilidade que não é sua e que as pessoas te terceirizam pra isso. E aí, o que não foi bom foi porque realmente eu tive muito espaço. E por conta da comunidade, pra você ter noção, depois que eu me mudei pra Meriporã, eu ia toda quarta-feira pra comunidade, fazer curativo, pra ver quem é os animais pra castrar, pra não sei o quê. Todas as quartas eu ia. E Ju, toda vez que eu ia pra comunidade, eu voltava com o carro lotado de bicho. Eu fui com 22 cachorros e uns 7 gatos. Com pouco tempo, Ju, eu tinha cerca de 70, 80 animais. E aí eu comecei... E é muito fácil chegar nisso, né? É muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E aí, a feira de adoção também é uma armadilha, porque você começa a doar. Detalhe, os branquinhos, os peludinhos, os bonitinhos, aqueles que têm cara de raça. E os de raça, só. As sobras, né, vão ficando. Os que não têm um perfil... Não tem um perfil que a sociedade quer. Exato. Tem cachorro lá em casa que eu olho pra ele e falo, cara, você é tão legal. Você é um cachorro que senta, você é um cachorro que deita, você é um cachorro que pega a chave do carro e vai pra porta do carro e fala, seu dono não vivia com você 24 horas no carro, não é possível. Eles são cachorros que você fala, meu Deus, é humano esse cachorro. Não são só cachorros. Hoje eu consigo identificar que tem alguns que é cachorro, outros... Mas tem alguns que você olha e fala uma inteligência acima da média. Demais! Você fala assim, caramba, o que esse cachorro é diferente? E ele não é adotado. Por ele ser um fiapo de manga, por ele ser um preto, por ele ser uma cor cinza, por ele ser um caramelo, por ele ser... Enfim, ou a idade. As pessoas são muito apegadas à estética, infelizmente. E grande, né? E elas acham que porque um cachorro de porte médio não pode morar no apartamento, mas ele pode viver dentro de um canil de 7 metros com 12 cachorros. Exato. Você tá entendendo? Então, assim, é muito dolorido. E aí foi pegando. E aí, quando eu fui pra esse coisa, a sociedade começou a me responsabilizar. Você ganhou uma casa. Então agora você tem que sair catando, você ganhou, foi os bichos que te deram. Então você tem... Eu falava, meu Deus, foi os bichos que me deram. Eu tinha gente que ia na minha casa de domingo, Juliana, para fazer tour e me levar ração pros bichos e levava sempre um cachorro junto. Olha, esse veio. E assim foram. E eu não podia falar não. E aí eu fui ficando o quê? Refém dessa situação. Refém. E você se cobrava porque você achava que você tinha que atender. Eu achava que eu tinha que atender. E aí começou eu trazer animais de colaborador. A pessoa doava R$100, R$50 por mês para ajudar no manuseio dos bichos. E ela se achava no direito dela poder me levar mais um cachorro que ia ficar 15 anos lá dentro. Exato. Como eu tenho cachorros até hoje. Sim. Então, assim, eu tive muita dificuldade com o não. Eu tive uma outra amiga, né? Que foi até a Luli, né? A Luli Saraf. A Luli me ajudou muito nessa questão do exercitar o não, né? Exercita o não. Você tem que falar não. Sem culpa. Sem culpa. Sem culpa. Que isso não te faça mal. Eu não conseguia falar não. Quando eu me vi, eu estava com 130 gatos dentro de uma chácara, com... Lá vai mais de 100 cães, com 14 cães dentro do quarto, né? Tendo uma vida, chegando momentos, picos de depressão sem entender. Eu abri o Facebook, que era meu caminho de rede social para benefício, para captação de recurso para o abrigo. E eu me deparava com aquelas situações monstruosas, pessoas me marcando, e a gente acaba se sensibilizando com aquela situação, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. E quando eu vi, eu estou até hoje numa situação, nessa parte, com o abrigo, numa quantidade. Você continua no mesmo lugar, no mesmo espaço. Hoje a gente conseguiu fazer uma estrutura básica para os animais. Hoje eles têm, né, essa questão do abrigo, né, que é os canis, a parte de solário, a parte de dentro. Hoje eu entendo. E aí, conforme vai passando o tempo, você percebe o quanto você precisa melhorar para a qualidade de vida deles. Que não é só pegar eles de rua e
enfiar dentro de um espaço. E aí você começa, porque você até então, no início, você quer ajudar tantos animais, você acha que está ajudando. Que eles vão estar melhores dentro do abrigo quando muitas vezes estão Não melhores na estão. rua. Sabe quando eu me deparei que eu não estava fazendo mais bem? Quando os animais comecei a ter mais óbito do que adoção. Quando o índice de saída era mais óbito do que adoção, foi aí que eu ficha entrei caiu. e eu falei, não, alguma coisa tá errado. Alguma coisa está errada. Não tem como. Então, assim, é muito comum você... Envolve tanta coisa ter um abrigo. Sim. Hoje eu entendo. A separação desses animais, eles precisam ser, no meu, pelo menos é assim. A gente tem que separar eles por faixa etária de idade. Porque eu percebo hoje o quanto que você bota um de 6 meses com uma turma de 10 anos, o inferno que vai ser. Se você tem um mais agressivo, mesmo que ele se deu bem com aquele de 6 meses, não pode, porque Uma ele hora vai vai passar toda a agressividade. agressividade pro menor, e o menor vai se tornar um cachorro com o mesmo perfil do outro. Por quê? Porque aquele vai virar referência dele. Sim. Então, assim, a referência dos cães, a necessidades que eles têm que ter uma área de soltura. Sim. Porque nem que, mas o canil é grande, pode ser o canil imenso, eles precisam fazer algum exercício diferente diário, né? Hoje a gente tem a nossa área de soltura. Isso interfere muito no comportamento dele, comportamento. né? Hoje eu não tenho problema com... Não gosto nem de ficar falando muito, mas hoje a gente não tem mais problema tanto com índice de briga. Eu não morre um cachorro de briga há muito tempo, graças a Deus. Sim. Mas isso também tá ligado ao não. Claro que sim. Hoje você tá com quantos animais no abrigo? Hoje eu estou com uns 170 animais. Tá, entre gatos e cachorros. Entre gatos, cachorro, cabrito, porco, galinha. Tá. Hoje eu tenho 101 cães, 57 gatos. Temos 5 porcos, que esses porcos sempre foram para adoção, mas eu nunca consegui adoção para eles, né? E cabritos também. Eu tenho 3, né? Recentemente eu perdi um por problema de saúde. E eu tenho algumas galinhas, né? Que vão resgate. Eu passo na rodovia, então eu me deparo ainda com despacho de galinha viva. Sim. Eu encontro, enfim. Você tá sozinho nesse projeto? Você tem pessoas que compartilham com você essa jornada? Olha. É tudo, enfim, nas suas costas? Porque é humanamente impossível dar conta de tudo isso, Marcelinho. Olha, hoje eu percebo, Ju, que assim, hoje a gente começa como protetor independente, né? Protetor independente é que ele faz sozinho, Isso. com o próprio recurso, a captação. A partir do momento que já tem 2 ou mais pessoas, ele já vira projeto. Então hoje eu tenho um projeto, tenho pessoas que me ajudam muito nesse fardo, né? Eu tenho medo de falar nomes e acabar esquecendo de alguém e eles ficarem chateados. Não precisa. Né? Mas eu tenho pessoas maravilhosas. Inclusive, eu tenho uma delas, tá, gente? Uma delas é a Maria José do Mica. Maria José também me conheceu muito novo. E a Maria José me forçava a estudar, né? E a Maria José, ela tinha um projeto, o projeto Mica com crianças. E a gente se uniu. Ela tá comigo há... acho que 18 anos a Maria José tá comigo. Caramba. E a gente Uma fazia vida. trabalho junto. Quando ela começou a falar, vamos fazer trabalho com as crianças da comunidade. Eu falei, peraí, Maria José, eu já cuido de cachorro, você quer me enfiar criança? Eu agora? também tinha esse pensamento. Você entendeu? E eu falava, não, eu cuido de cachorro. Quem cuida de criança é que a vara da infância, Sim, que é a não sei o sim. quê. Eu não quero saber A gente já disso. tem O que trabalho que demais, isso é. vai me interferir com os animais? Olha como eu era errado. Um dia ela exato. falou, me convenceu a fazer uma oficina com essas crianças. E eu lembro, Ju, me arrepia. Eu levei um grupo de crianças para essa oficina. E aí, chegando lá, um das crianças deu muito trabalho. Era o David, deu muito trabalho. Ele pulava a janela, ele catava o lápis, ia no desenho da outra, rabiscava de propósito e saía. Aí eu falei que não ia dar certo, tá vendo? Olha o que fez. Não vai dar certo. Eu não tenho paciência com criança. Eu não quero. Porque eu fui uma criança. Sim. E aí, passou, falei, ela, tá bom. Eu falei, muito desgaste, eu já tenho meus problemas com os bichos, eu já não posso ficar fazendo trabalho com criança. Um belo dia, passou, entregamos as crianças, eu exausto, cheguei pra casa, acabou. Passou alguns dias, algum tempo, não sei dizer quanto tempo. Chego na comunidade, esse bendito que fez o auê todo, veio correndo, tio. Falei, o que foi? Aí ele, tio, a gente tava te procurando. Eu falei, por quê? Porque todas as ações que a gente fazia, até mesmo com as canetas, era voltada com os animais do meio ambiente. E ele falou,
tio, a gente tá cuidando de um cachorro lá no campinho, o senhor tem que ir lá ver. Ele foi, pegou, fez uma cabaninha pro cachorro, o que deu mais trabalho, Ju. Ele fez uma casinha pro cachorro, colocou o cachorro dormindo lá na casinha e começou a... Levou o arroz da mãe dele, pegou um tapué, botou a tapué daquela do Conque Gás, que o povo ganha, sabe? Quando você compra o gás, você ganha uma tapué. Sim. Botou água pro cachorro, botou leite e tava lá cuidando do cachorro. E ele tinha... Mas o cachorro tava muito mal, muito mal. Ele veio até óbito, esse cachorro, eu levei ele. Então, assim... Você plantou a semente. A partir dali, eu percebi o quanto é importante a gente educar. E que a gente não pode odiar as pessoas. Sim. Que antes de você fazer para os animais, você vai passar pelas pessoas. Com certeza. E a base, né? A educação é a base realmente de tudo. Então, são degraus que você vai chegando, que você vai vivenciando e vai isso. Então, encontrando as pessoas certas que vão te ajudando a abrir a cabeça, a enxergar tudo isso. Continuei fazendo as oficinas com as crianças por um bom tempo. Agora ela está, porque ela é um grupo de professoras aposentadas. Né? E elas já estão bem velhinhas. E a Maria José... Aí entrou a pandemia, a gente não fez mais, mas a gente veio fazendo um trabalho bem. Só que eu faço sacolinha de Natal até hoje. Aí volta naquilo que a gente falou, como que você convence as pessoas a castrar, né? Como eu já tô nessa comunidade há muito tempo, eu preciso, às vezes, entrar em outra comunidade. Hoje eu não posso mais, não é o que eu faço. Ai, Marcelo, tem uma comunidade aqui. Não, eu já tenho o meu núcleo de comunidades que eu cuido. Eu tenho 5 comunidades que eu cuido, onde eu tenho um bom relacionamento com os líderes. Que é muita coisa. Sim, muita coisa. Ju, eu começo a castrar aqui, eu termino aqui porque eu faço um trabalho de controle. Você nunca chega a 100% numa comunidade de animais castrados. Você vai chegar ao máximo, com muito sucesso, 65%, tá? Porque a gente tem óbitos, a gente tem migração, a gente tem abandono. Sim. Então, tem uma migração de pessoas que vão com os animais castrados e voltam pessoas morar ali com animais sem castrado. A gente tem óbito de animais, principalmente de gato. Um tempo de vida hoje de um gato na comunidade é muito raro passar de 5 anos, né? É mesmo? Então, sim, porque assim, principalmente... E olha... Tem gente que fala, vou priorizar a castração das fêmeas. No caso de gatos, essa priorização não pode existir. Porque o macho, ele precisa ser castrado tanto quanto a fêmea. O macho, ele vocaliza, ele quebra, ele briga, ele quebra telhado. Ele faz quando ele quer a fêmea. E é a hora que aumenta o índice de envenenamento. E aí envenena ele e mais aquela tanto de gata que você já castrou. Então, o macho, ele precisa ser castrado também na comunidade. No caso de gatos, né? Sim. E aí... Eu tô nessa comunidade, termino aqui, eu vou pra essa. Aí eu fui pra uma de bolivianos, né? E como falar com aqueles bolivianos? Mais um desafio no meio disso tudo. E aí vai pra comunidade do boliviano. Aí tem a comunidade do sapo, que é a minha, que hoje eu tô tentando fazer o desmame da comunidade do sapo. Eles me ligam, não sei o que. Eu falei, vocês são da Zona Norte, vocês moram perto de Santana, vocês vão no coisa. Então vai, dia 10 agora tem castração, vou lá pegar de um morador de rua lá, um usuário que tá com um monte lá sem castrar, eu vou pegar. Muita gente atrela você à favela do sapo. Sim, até hoje. Então... Eu tenho essas, só que eu também já fiz já tô como uma para-raio em Mariporã. Mariporã também é um município, não é mais a Zona Norte. Tem uma demanda gigantesca. A Mariporã me procura demais. Então, meu vizinho que bate. Então, assim, é muitos já. Eu já faço a minha parte infinitamente. E como é que você consegue manter tudo isso? Como que é o dia a dia do seu projeto? Como que você consegue ajuda? Hoje a gente foi hoje eu tenho esse grupo que me ajuda, né? Que a gente agora está tendo migrar, né? Foi de independente para projeto e agora a gente está sendo... A vida está me obrigando a formalizar a ONG. Porque hoje os custos é muito alto, né? Hoje o nosso custo, às vezes, Ju, passa de 30 mil mensal. Então, como que faz essa captação? Eu faço muito essa captação através da minha imagem, né? Então, eu uso muito a minha imagem, captação, eu corro daqui, eu faço vídeo, eu tenho alguns colaboradores, que são pessoas... Mas, assim, eu não tenho, desses 30 mil, eu tenho, se eu tiver de renda de entrada mensal fixa de colaboradores, que eu confio que vão me ajudar, 7.500. O restante é tudo captação de recursos. Todo mês, então, é uma energia que você precisa dedicar para conseguir fechar a conta. Muito, muito, muito. Então, assim, eu começo dia 1º já, com um estresse, assim, absurdo, porque, assim,
a gente precisa de ração, a gente precisa de água. A nossa chácara não tem água, Ju. A gente compra caminhão-pipa. Caramba, para abastecer as caixas d'água. E eu lavo todos os dias as baias. Então, hoje a gente tem... são 10 caminhões por mês. Não tem como fazer um poço artesiano? Tem como fazer, mas é muito caro. Já fez orçamento? Me passa. Então, um poço... Agora abaixou, eu já ganhei esse poço uma vez na Record. Só que era aquela coisa de água, como é o nome? De água... Racionamento de água, que teve muito grande. Lembro bem, em São Paulo, não podia nem tomar banho. O poço foi para 120 mil. A Record falou em rede nacional que ia doar, acabou não doando, eles doaram 40 mil e a gente não conseguiu fazer. E aí a gente acabou usando esse dinheiro construindo baias. Sim. Mas hoje, em torno de uns 50 a 40 mil, um poço artesiano. Tá. A Sabesp diz que vai ter água desde que eu cheguei lá. Eu tô 15 anos lá. E até hoje não chegou essa água. Tá previsto chegar daqui 3 anos. Mas você imagina, a gente gasta em torno de 4 mil. Eu tô feliz, porque tá chovendo lá. Então eu tenho cisternas. Então quando chove, eu faço captação de água. Bom, aí o meu gasto mais indesejável que eu tenho é esse custo de água. A ração, que a gente chega em gastar 12 mil reais de ração, entre ração de boi, dos bichos, de gato, de tudo, né? Quando a gente ganha... Então, não tem mais como pedir, não precisa daquele valor. Aí cai o valor, enfim. E aí, a gente vai se fazendo assim, né? Eu tenho 2 funcionários, então tem salário, tem encargos. Eu tenho uma enfermaria no abrigo, eu tenho uma médica que hoje sai mais barato eu mandar a VET pro abrigo pra examinar. E tenho uma parceira de clínica fora. Sim. E aí a gente tem gasolina, mas hoje a gente tem um carro próprio do abrigo, né? Hoje o abrigo extremamente necessário para você poder transportar com os animais. Óbvio, como? Eu faço feira, sim, ir e vir. De adoção, eu preciso. E lá o bicho ficou doente, eu moro no meio do mato, eu preciso de um carro. E eu sou bem chato quando eu posso, a gente troca de carro, a gente arruma sempre para quê? Para que esse carro seja uma Montana, né? Hoje a gente tem uma Montana com carroceria, tudo. Então foi captando recurso, foi fazendo. Aí a gente faz bingo, a gente faz bazar de final de ano. A gente faz evento de adoção. A Maria José leva a lojinha. Então, a gente vende na lojinha. Legal. A gente, quando faz algum resgate, coloca lá, pede a ajuda das pessoas. As pessoas se sentem tocadas e ajuda. A gente faz alguma campanha. E todo mês é um malabarismo para você fazer. E sem ficar muito repetitivo. Porque se todo mês você tá lá falando, olha, gente, não tem ração. Olha, gente... Chega um momento que ninguém ajuda mais. Sim. Então, você tem que ter ainda um cuidado, que é o que eu falo para os protetores. Eu falo, gente, vocês têm que tomar um cuidado de como pedir, porque não é só. Então, eu tento pedir do dia 1º ao dia 10. Do dia 10 em diante, eu tento mostrar... o que está sendo feito. O que foi feito, o que é legal, que os animais que foram adotados, as coisas que... Marcelinho, a bagagem... que você foi adquirindo com toda essa experiência e o quanto você conseguiu aprender, porque tem gente que passa uma vida inteira e não consegue ter essa percepção das coisas, uma evolução, um amadurecimento, uma mudança de consciência. Desde e até telhado, os o cachorro, hábitos. abrigo tem que ter telhado de barro. Aí tem gente que fala, mas você tem telhado de barro, gente... Como que você bota um monte de cachorro trancado dentro de uma baia de canil eu sei que tem gente que é o que consegue, mas ninguém me ajuda. Não, tem que ser criado campanha, tem que falar, tem que falar. Não consegue? Então você vai falar todo dia sobre o problema, o conforto térmico que precisa ser feito. Porque é um sofrimento ficar naquele calor extremo, cozinhando ali. É muito importante. Então, você, ao longo do tempo, que é aquilo que eu venho falando, você vai aprendendo cada vez mais a necessidade. Hoje, a necessidade é diminuir a quantidade de bichos que tem lá. A gente não pode aumentar mais de bichos, a gente tem que diminuir para a gente voltar naquela nossa ideia de trabalhar o educativo. Porque você acaba se prendendo aquilo, de ficar com aquele tanto de bicho, você tendo essa responsabilidade mensal de 30 mil reais, sendo que acaba, às vezes, salvando a vida daqueles animais, mas tem centenas e dezenas que estão sofrendo todos os dias. A demanda do abrigo, ela é tão intensa que ela não te permite fazer outra coisa a não ser isso. Porque quando, enfim, eu era voluntária na Aliança, a Marta falava muito isso pra mim. Ela falava, ou você tem abrigo, ou você tem outra coisa. Exatamente. Então, é muito difícil você conseguir associar esse trabalho preventivo com o trabalho do dia a dia, que demanda absurdamente. Eu só castro porque eu tenho ajuda, né? A Natureza Informa me doa a vaga, Ampara já me doa a vaga. As pessoas vão me doando vaga, porque assim, se for para destinar um valor pra gente fazer, a gente não consegue mais. Entendeu? Não consegue, porque o abrigo é isso que você falou.
Exige muito. Você tem um sonho? Você tem um desejo, assim, que você fala... Nessa vida eu ainda quero Ju, eu tenho realizar muitos isso. sonhos, né? Se eu falar pra você, mas hoje eu tento exercitar para que ele seja. Eu quero ser mais livre, né? Eu quero ser mais livre, eu quero viajar mais, eu quero conhecer o meu Brasil. Eu acho o Brasil lindo, Sim. né? Embora coisa, né? Fui para Maceió, já voltei com 30 gatos, porque eu vou falar para você, sai de São Paulo, meu Deus do céu. A gente passa férias, mas... Você vai para um lugar, você acha bicho. Muito pior, Todo né? lugar Porque, que você embora. vai, você acha bicho. Imagina, a gente vive numa bolha. Diz que a situação do Brasil, no geral, é muito pior do que aqui em São Paulo, né? Na realidade que você enfrenta aqui. Muito. Não, o Nordeste, assim, é lindo, lindo de viver. O Nordeste é lindo, mas ele é tão retrógrado na situação em relação aos Dos animais. animais. Eu vi uma casa de material de construção que eles têm jumentos para ser os transportadores das pedras, das areias, não sei o quê. Meu Deus. Então, assim, a gente precisa muito evoluir, né? Tive em Paraty esses dias, eles infelizmente ainda usam carroças, um cavalo minúsculo para aquela carroça de quatro rodas. Tá falando, imagina, a gente tá em 2025 e isso ainda é utilizado. Então, eu quero poder ser mais útil nessa coisa. Em levar essa mensagem. Essa mensagem fora, no Brasil todo, entende? Eu acho que é o meu sonho enquanto outros. Legítimo. Né? Em outros também, né? E é assim que a gente continua na nossa luta. E aí hoje, eu tento fazer por aqueles que cruzam o meu caminho. Hoje eu consigo falar não, sem culpa. Que bom. Né? Que pouco. bom. Mas digo pra você que uns 80%. Ainda tenho que melhorar 20% pra chegar no 100%. Mas assim, eu consigo falar não, sem culpa. Porque eu sei o que eu passei pra chegar até aqui. Eu sei o que eu passo pra conseguir manter. Sim. E não é fácil, não vem... Tem gente que fala, mas pra ele... Não vem, gente, não vem nada de graça, não vem fácil. Eu tenho que trabalhar muito. De forma alguma, pelo contrário, É um trabalho que você não para, você fica... E assim, e aí, por mais que hoje uma pessoa me doe 1 tonelada de ração, vai me ajudar muito, porque eu falo que é igual a igreja lá. Quando alguém me doa a ração, eu consigo botar a obra pra andar. Isso. Porque é o dinheiro que eu vou pagar de coisa, eu faço uma obra. Exatamente. Mas não resolve. O mês que vem eu tô na mesma dificuldade, no mesmo É problema. uma necessidade constante. Tô constante. Constante. Com o seu projeto, então, o seu desejo é conseguir fazer a adoção dos animais para que você possa trabalhar de forma preventiva. Sim, Para que sim. você consiga focar mais nessa questão da educação, né? De levar a mensagem para as pessoas, porque você é um símbolo na sua região, na sua comunidade, para as pessoas que te assistem, para a própria proteção animal que aprende com você, os novos protetores, o pessoal que está há muito tempo, mas que ainda não despertou a consciência em relação a muitos desses temas, né? Para quem está assistindo aqui, né, a nossa conversa, se você pudesse passar uma mensagem em relação ao trabalho da proteção animal, o que você gostaria que as pessoas despertassem? Olha, eu não sei se ainda tem essa questão, né? A gente precisa muito um dia sonhar. Eu sonho também um dia que tenha um curso de formação de protetores, de pessoas que estão começando. Porque quando a gente está começando nessa coisa, a gente acaba tendo a sorte, como você, como eu, né? E mesmo passando por tudo isso, ter caído em boas mãos, de falar, olha, vamos começar assim. Mas você pode também cair numa mão de uma pessoa e começar tudo errado. E aí, quando você se der para perceber do que você está fazendo, porque tem gente que acha que está ajudando, mas está prejudicando muito os animais. Sim. E assim, as pessoas acham que para ser um militante, hoje eu tento mudar de protetor o nome para militante. A causa animal, hoje em dia, ela é tão ampla, ela necessita tanto de vários conhecimentos técnicos. Sim. Ela precisa de psicólogos que possam ajudar protetores. Ela precisa de advogados precisam protetores. Ela precisa de pessoas de marketing. Sim. Gente, você pode ajudar com o seu, dentro da sua área. Não Exatamente. precisa você se lotar a sua casa de bicho, não precisa você ter 50 cachorros, 3 cachorros. Através do seu conhecimento, do seu expertise, do seu trabalho voluntário. Exatamente. Eu sempre digo, não tem quem faz mais por numeração ou quem faz menos. Existe quem faz, né? E acaba sendo, às vezes, o menos acaba saindo mais, né? Porque, assim, se você
não toma cuidado, você vai, eu escuto isso direto, não sei você. Eu vou comprar um terreno. Isso, e encher vou de bicho. sair pegando todos da O rua. tempo todo. E vou. Gente, você vai se ferrar. Você vai cair num buraco que pode ser que você não saia nunca mais. Como eu conheço muitas pessoas que não saem. Hoje eu luto pra sair desse buraco, né? Por tudo isso que eu falei, eu ainda não saí desse buraco. Eu tenho esse buraco constante, onde eu tenho que lutar diariamente. Mas eu, graças a Deus, venho evoluindo bastante. Hoje eu tomo banho, gente. Graças a Deus, às vezes eu tenho um negócio, tomo 3 banhos por dia. Hoje eu gosto de andar com roupa limpa, embora hoje eu não achava uma roupa pra vir pra cá. Meu Deus. Mas eu tento fazer. Hoje eu tento, eu diariamente exercito uma vida humana. Sim. De tentar sair com dignidade. amigos. Eu Claro. preciso, Ju, sair, às vezes, falar com. Que não fale de cachorro. Claro. Entendeu? Um dia eu tava na balada lá. Ai, seu Marcelinho, menino, tem uma gata em cima do seu filho. Ai, não, eu não quero saber. Por favor. Pelo amor de Deus, Sim. aqui não. Então, assim, acaba. Você o tempo todo. Então, assim, você precisa falar de outras coisas, você precisa viajar, você precisa sair, você precisa fazer outras coisas que não seja Viver? só viver. Fazer uma coisa básica, Sim. né? Que um ser humano faz, que às vezes o protetor não consegue. E é como eu disse, cai num buraco e às vezes acaba não saindo nunca mais. Por quê? Porque foi usado, né? Por pessoas que Sim. acham que, eu achei, ele gosta. Eu falo isso no meu abrigo. Meus funcionários até olham pra mim e falam assim, já vem com essa frase. Ele gosta. Entendeu? Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Então dá pra ele mais um cachorro, dá pra ele mais um gato, dá pra ele... Então, assim, não é, gente. A gente vive refém de um problema que é um dever de toda a sociedade. Exatamente. Entende? E a gente acaba não ficando indiferente nessa situação, porque eu não consigo, Ju. Eu tenho esse sonho. Você vai acabar com o abrigo? Gente, não sei se eu consigo acabar com o abrigo, mas talvez um dia eu consiga ter o meu abrigo anonimadamente. Entendeu? Sem eu falar, eu pegar realmente aqueles que eu preciso, eu conseguir captar o meu, pagar sem precisar deixar todo mundo doido, né? Dentro do meu grupo, eu deixo todo mundo doido. Falo, gente, pelo amor de Deus, não tem dinheiro, não sei de onde vai tirar, eu já não aguento, eu vou Aquele sufoco todo mês. Me matar ou não me mato? Porque eu já falei, gente, não dá pra se matar, que eu vou deixar todo mundo. É uma sacanagem se eu fizer isso com os meus colaboradores, com as pessoas que me ajudam. Poxa, eu tô aqui ajudando o cara se mata e larga essa bomba pra mim. Ai, então, Marcelinho do céu. Não dá, isso não dá, gente. Então, e abrigo não fecha, gente. Abrigo só piora. Eu vejo às vezes alguém, vai fechar, mas vai fechar pra onde? Pra onde? Vai falar, Pra abre, onde? cada um vai embora. Como é que a gente faz? Não tem como, vai fechar pra onde? Sim. Né? Então, assim, o que acontece é viver numa oscilação absurda, que um mês eles comem uma ração boa, aí o outro mês não tem aquela doação, aí você tem que dar aquela ração mais barata, aí os coitados vivem nessa oscilação. Em toda a sua experiência, no seu dia a dia, como você entende o papel do poder público nisso tudo? E o quanto você acha que as coisas poderiam ser diferentes, né? Ju, eu percebo que falta muito conhecimento técnico. Sim. As pessoas vai lá, estouram um canil, se faz, olha, eu sou pá, se elegem. E elas ficam lá dentro, visivelmente, mostrando que elas precisam estar estourando canis, elas precisam estar porque elas precisam estar no poder. E tem coisas tão... Não é fácil, como nada pra ninguém. Legislar é muito difícil. Sim. Eu acredito que não seja uma tarefa muito fácil. Mas a gente tem tantas coisas que a gente precisa evoluir. Eu me sinto órfão hoje em dia na causa animal. Eu me sinto órfão, tá, Ju? Eu acho que hoje a gente não temos um representante verdadeiro. Nós temos pessoas que fazem de tudo para estarem no poder, fazem de tudo para colocar famílias dentro do poder. A gente conseguiu uma cadeira federal e a pessoa foi pro esporte. Ela largou. Você sabe quantos anos? Desde 2003 a gente luta para conseguir ter alguém no federativo. Porque o problema não é só no estado de São Paulo. O problema é no Brasil todo. Inteiro. Então a gente precisa... E é uma coisa tão... Você chega no Nordeste... A leishmaniose está comendo solta. Sim.
Então, quando a gente fala, não é só de animais que a gente está falando, a gente está falando de saúde pública, entende? Saúde única. Não, saúde Que impacta na nossa, inclusive, né? Então, quando a gente fala da esporotricose vir crescendo, que era o foco era no Rio de Janeiro, onde poderia ter feito alguma Sido coisa... estancado ali... E que agora está no Brasil inteiro. Está no Brasil todo. Então, assim, a gente vê a falta de política pública sobre isso. E eu me sinto órfão. Eu falo, gente, não temos. Então, é muito fácil em época de eleição vir. Eu não aceito chegar lá e falar, eu vou te dar uma tonelada de ração e eu me corromper por uma tonelada de ração por uma pessoa que visivelmente só quer o poder. Sim. Você tá entendendo? E muitos, infelizmente, não conseguem dizer não. Não. Porque muitas vezes é tudo aquilo que eles têm. É tudo aquilo que eles têm. Eles precisam daquilo. Então, eles são iludidos, né? Eu fui numa reunião esses dias no meu município. Cheguei lá e estava brigando por causa do lixo. A prefeitura não quer levar meu lixo, Ju. Não quer levar o lixo dos protetores. Diz que somos já não ajuda em nada. Não ajuda em nada, mas somos grandes geradores de lixo. Uau. Eu faço um trabalho que é do município. Eu castro os animais do meu bairro. Fizeram um mutirão no meu bairro. Não teve demanda. Olha só. Por que não teve demanda? Porque existe um protetor. protetor. Claro, não só eu, como tempo. outros protetores tem lá hoje em dia. Eu cheguei lá, mas depois disso veio. Hoje tem a Meire, a Vilma, hoje tem vários outros protetores que fazem. Cada um. Tanto que eu brinco. Eu falo, passou pra dentro do condomínio é com a Meire. Fala lá com a japonesa. Já tem o limite não, chega. limitado de cada um. Ela me liga, eu falo, tá bom, eu arrumo. Mas, fala com você. Sim. Então, assim, a gente vai fazendo um trabalho e os protetores vão ficando cansados, desgastados, emocionalmente, psicologicamente, e vão perdendo as forças, as forças. Onde você acha que poderia existir mais iniciativas? Em qual ponto que você poderia destacar que esse trabalho, esse recurso, essa energia deveria ser concentrada? Ju, educação é principal, tá? A gente tem educação. Segunda coisa, fiscalização. A gente tem muitas boas leis que não são cumpridas. Exato. Né? Então é muito fácil falar, vamos criar para quê? Para ser mais uma coisa que está criada que ninguém vai cumprir. Então assim, você falar de educação, porque a educação é base. Tá nascendo gente hoje, daqui 5 anos precisa ser educado, para daqui 15 anos não ter o cachorro vindo nascendo, abandonado, isso, aquilo outro. Então a gente precisa fazer isso. Então a educação ela tem que vir do prezinho. É pegar um gibizinho desse da Ampara, enfiar dentro do prezinho pro menino já ir pintando, mas ele não sabe nem que tá pintando tudo bem, mas deixa ele pintar. Uma hora ele vai saber. Você tá entendendo? Uma hora ele vai saber, uma hora ele vai fazer igual o David, vai lá fazer uma barraquinha para um cachorrinho e vai ajudar. Então, assim, a educação, a fiscalização e algumas leis que precisa realmente ser ajustadas, ser feita, né? Como hoje. Hoje, um dos problemas que eu tenho, em vários pedidos de ajuda, eu nem vou falar que o primeiro lugar é gente querendo me empurrar cachorro de manhã, de tarde, à noite, é o dia inteiro. Claro. Não, pelo amor de Deus, um dia eu tava me relacionando com uma pessoa, mas ela começou, eu namoro com um protetor, tá bom, pá, já começou a me ligar todo mundo, que acha bonito, né? Que a gente começa a falar, chega. Pelo amor de Deus, ajuda ninguém quer dar, né? Não quero mais. Claro. Então, assim, é complicado. Que vem para somar e não para piorar a situação, né? Uma das coisas que, além disso, que é essa questão da pessoa não entender que nós não somos os obrigados a fazer isso, que sim o dever disso é o poder público, onde a gente tem muito problema. Hoje, a mulher morre. Ela deixa uma casa. Igual acabou esses tempos atrás, vou usar esse exemplo. Faleceu uma mulher, não sei se você chegou a saber, eu não sei o nome da ONG dela. Ali no Morumbi, no estádio do Morumbi, ela tinha uma ONG. Eu sei que juntava a herança dela toda, os bens dela, dava em coisas de milhões, né? Ela não deixou nada para os bichos. E os parentes ganharam na justiça. E aí teve protetor de periferia ir lá buscar gato, protetor de não sei de onde buscar gato, protetor de... Gente, precisa ter uma lei. Tá bom, é bicho? Tá bom, então bicho é dívida. Isso. É dívida. É dívida. É dívida, responsabilidade de quem deixou. Porque assim, o fulano quer ficar com o apartamento, mas quer dar a cachorra. Ele não sabe qual é o significado da herança. Entende? Ele ganhou não sei o quê, ela me deixou, mas... Deixa o gato. Aí você pega um gato desse, que é de uma senhora que deixou um apartamento, uma casa pra sobrinha, não sei de onde, você enfia num gatinho, ele morre de lipidose hepática. Sim. Né? Porque ele fala, gente, o que eu tô fazendo, aqui? Nesse lugar coletivo, com um monte de bicho. Eu não pego mais gatos assim. Muito complexo, né? Não, eu não pego. Gato é uma coisa que é só se eu encontrar, machucado na rua,
Em uma situação pior que a do abrigo. Isso. Jamais o animal ele pode vir numa situação, gato e cachorro, jamais ele pode vir numa situação ou igual ou melhor do que o abrigo. Não, Sim. eles têm que vir pior. Porque assim, gente, é muito impactante para o bicho voltar. Uma morte lenta. É uma morte lenta. Eu tive um caso, já diversos casos, e foi nesse longo tempo que você vai vendo. Não, mas você morreu do quê? Não, tinha água, tinha comida, tinha remédio. Taca a transfusão interna, gasta 5, 6 mil, aí não tem dinheiro para pagar a ração, porque gastou 5 mil com a gata. Tristeza. Não sei o quê. Então você vai vendo o bicho morrer, você fala, não é assim. Então, assim, tem situações... Então, a legislação, ela precisa ser mais nessa questão de fiscalização. As pessoas precisam ser mais educadas, e não é só no prezinho. Às vezes até as próprias ONGs, pessoas Com precisam certeza. ser educadas, entender como que funciona, a importância de doar castrado. Mas eu dou com termo. Tá bom, gente, mas você doa com termo, mas você sabe que... Você não tem como garantir que essa pessoa vai voltar. Você entender a importância tão básica, isso até você da sua casa tem que fazer. Isso é o mínimo. É a identificação do seu animal. Perfeito. 40% dos animais que estão em abrigo não são animais abandonados, são animais perdidos, Juliana. Você acha que se um cachorro você chega com a plaquinha, e eu gosto de plaquinha, não gosto de chip, porque você chega... E outra coisa, também faria uma lei que é obrigado todas as clínicas e ONGs ter o leitor do microchip. Sim, você pega um universal. cachorro hoje, você não tem... Você leva em 10 clínicas, ninguém tem um leitor? Sim. Você tem que ficar... Você acha que uma pessoa que vai pegar um cachorro, ela vai ficar rodando clínica Claro que procurando um leitor? E essa questão também de sistemas diferentes, de banco de dados diferentes, que não conversam entre si. Não. Meu Deus. Exatamente. Como é difícil. Então, você entende que a plaquinha ainda é uma solução? O modelo mais simples e eficaz. No caso do gatinho, sempre ter aquela de elástico, né? E do cachorro, sei. E a guia, que é pra plaquinha, não é a guia de passear. Ela tem que ser sozinha. Sim. Passear é peitoral, é outra guia. A plaquinha é única, é o colar único do animal. É importante. Mas a minha cachorra não sai de casa. Chegou o dia do futebol, soltou uma bomba, tá no portão, Pronto. o cachorro sumiu. Exato. Tá, todo final de ano eu falo, quer ver? Dia 1º tá todo mundo fugiu. Dia 26 de dezembro. Ai, pelo amor de Deus, mas gente, põe plaquinha, é tão mais simples. Aí vai parar num abrigo, fica lá 15, 16 anos dentro de uma baia, de uma cela de canil, né? Porque as pessoas falam, mas é uma cela de canil, gente. É uma penitenciária, né? Que eles têm lá o básico do básico, mas é uma penitenciária. A gente não pode romantizar isso. Sim. Né? É um mal necessário. Exatamente. É um mal necessário, mas ele é um mal necessário para quando realmente a gente encontra aqueles que não tem. Eu pego muitos na Fernão Dias, né? Na rodovia. Eu não tenho como devolver um cachorro para rodovia. Sim. Né? Maravilhoso seria se os abrigos não precisassem existir, né? Exatamente. E eu acredito também que você deve ouvir muito que até algumas pessoas, né, falam pra gente não para, ou quando sabem que você trabalha com a causa animal, enfim, que você protege os animais. Nossa, mas você é um anjo. Sim, sou um anjo. Né? Mas você e já coloca toda essa carga em cima de você para justamente você poder atendê-lo quando ele precisar de alguma coisa. E aí ele te dá essa demagogia toda, não precisa depois, não. Ele fala na mesma hora. Eu chego a mensagem, eu admiro muito o seu trabalho. Você, pra mim, é um cara sensacional. Você é um anjo. Nossa, você é a imagem de São Francisco. Você é isso, você é aquilo. Sabe o que acontece? Apareceu uma gata aqui no meu telhado, e ela... Mas eu pergunto, você não tem um banheiro? Não posso, eu tenho 2 cachorros. Eu falei, tá. Mas meus cachorros brigam. Eu falei, eu tenho 150. Não, mas os meus brigam. Eu falei, mas eu tenho 150 que briga. É isso. A pessoa ainda vem trazer essas desculpas. Desculpa, que ela tem marido e a pobre da protetora não tem. Sim, exato. Por que ela não tem? Porque ela fica pegando o problema da sociedade e aí, quem que quer, né? O marido não quer, não consegue... E que bom que hoje, então, você consegue dizer não e dizer não tô aqui pra atender as suas expectativas. Não. Né? Eu não tenho que dizer sim pra você e depois ficar com essa consciência pesada e não conseguir dormir pensando nisso. Né? Porque eu acho, o meu sentimento é que eu deixei de amparar, né, um animal que precisava. Exatamente. Né? Quantas vezes você teve esse sentimento? Até você conseguir chegar, né, Nossa, nesse momento. Não, e tem gente que ainda... Já teve casos do animal morrer, a pessoa tirar foto do animal, ele lá agonizando em sofrimento, eu não tendo ração pro meu animal dentro de casa, eu não tendo gasolina pra chegar até o local. Pra você. E aí mandou pra gente, e a gente teve que sair. Eu cheguei na porta de uma igreja, tendo culto, e a cachorra caída na porta da igreja há 4 dias.
Ninguém Não, foi não é capaz. pela religião, podia ser qualquer Sim, outra, tá? qualquer outra. Qualquer outro movimento. Ninguém teve capacidade de ajudar a cachorra. E eu peguei a cachorra e levei e cuidei. Inclusive tá comigo até hoje a Mary, é uma velhinha, caramelo, peludinha, parece uma mini golden. Ela tem insuficiência urinária, ela faz xixi assim sozinha, mas ela é maravilhosa. É engraçado como as pessoas não fazem a conexão Não, com isso, não né? fazem. E já teve caso do animal morrer e ela fala, olha, morreu por sua causa. Porque você não veio aqui Porque eu não atender. fui buscar um cachorro que ela viu, que ela tirou foto e que ela não socorreu, mas ela terceirizou isso para uma pessoa. E é essa pessoa capaz de escrever nas redes sociais, Das redes sociais, sobre isso. Exatamente. Difamando o seu protetor trabalho. É esse? Exato. Que protetor é esse? Exato. Entendeu? Aquilo é um protetor. Eu já ouvi muito. Mas hoje eu já nem ligo mais. Não te afeta mais. Não, Que bom. essa parte não me Que afeta bom. mais. Essa parte não me afeta mais. E quantas pessoas se afetam? Quantos Muito. protetores adoecem Mas adoece com essa, por conta disso. com esse É um sentimento? dos motivos também, adoece. Aham. Porque, tipo, começa a achar que o mundo não coisa, começa a achar que Deus não existe, começa a achar... Eu tô abandonado aqui, né? Entendeu? É muito Assim, triste. o sentimento eu tenho é eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela era bancária, Uhum. ela tinha 2 casas, ela vendeu tudo, comprou uma casa vítima de golpe, ela foi, e começou a juntar cachorro, e quando chegou a intimação que ela precisava sair. E ela já tinha investido tudo nessa casa que ela comprou. E ela acabou comprando um buraco. E hoje ela mora num galpão com 130 cachorros. Ela é um ponto de desova. As pessoas vão lá, jogam pelo muro, jogam pela porta. Ela não tem mais dente. Ela é linda. Ela tinha uns olhos... Ela tem, né? Uns olhos verdes. Ela agora já tá com quase 60 anos. E ela não tem mais dente. Ela não tomou vacina do Covid. Ela não sai de dentro de casa. Ela tem 10 anos que tá lá dentro. Ela não dá pra você mais ter um contato com ela, de conversar, porque ela não tem mais. Ela já é reativa. Ela Já virou um bicho. Ela virou um bicho. Totalmente um bicho. E é isso que acontece. E foi a sociedade que fez isso com Sim. ela. Eu lembro que quando ela começou, uma pessoa que dizia estar ajudando ela, começou a ir buscar doações para ela e levava. Mas todo cachorro que encontrava ajudava ela a Levava levar. junto. Ou contava para ela. Porque as pessoas contam pro protetor sabendo que nós não vamos dormir. Eu já tento, quando vai falar, eu já corto. Hoje as pessoas até me falam que eu sou grosso. Eu já corto, porque eu não quero ouvir. Sim. Né? A gente falou muito da questão das pessoas, né, do poder público, e algo que a gente também conhece muito bem, né, que acontece de estabelecimentos, empresas, enfim, gente que tem condição, que tem recurso e que tem animais que se instalam nesses estabelecimentos, que se instalam nessas empresas e que simplesmente a empresa entra em contato com um protetor, uma protetora mais próxima, e fala: olha, eu tenho uma ração de quebra, Ju, eu tenho aqui para te doar, eu recebi então eu um vou te pedido. Desovar 20 animais. Eu recebi um pedido, uma proposta, esses tempos atrás, fui até lá. Eles iam me dar 30 mil reais pra me ficar com cerca de 30 gatos, né? Eu falei, mas como assim? Não, são 30 gatos, tal, tem filhotes. Eu falei, bom, se tiver filhote a gente põe pra adoção e etc. Chegando lá, não se trata nada disso que eles falam. Se existe uma colônia de gato realmente, de vida livre, Sim. ferais, que eles precisam só de uma única coisa, ser Se livrar. castrado e devolvido lá. Mas eles não querem fazer a parte deles. Eles não entendem, eles querem se livrar. Eles não Claro. entendem que vai tirar aquela colônia e que vai entrar uma nova colônia O automaticamente. efeito vácuo. E então, assim, não adianta. Se fosse outra pessoa deslumbrada, precisando Sim, com dificuldade, desesperada, aceitaria com esse certeza. dinheiro, que para mim supriria um mês de Sim, abrigo, e eu sim. ficaria com esses gatos 15 anos, e sem contar, ferrar com a vida desses animais. Isso. E- Que muita gente não fala e não sabe, né? Que ao tirar um animal Exato. feral, com comportamento Exato. aselvajado, e enfiar ele dentro do abrigo, de novo, é uma morte um lenta. animal de vida livre. Sim. Ele foi criado de vida livre. Então, assim, ele é um animal selvagem. Ele é um felino selvagem. Ele precisa do quê? De castração urgente para que não aumente essa população, porque, infelizmente, eles acabam afetando a fauna, né? Então, eles precisam da marcação, que é importantíssima, a marcação na orelha, que tinha até um deputado que estava lutando para tirar Eu vi essa isso. essa marcação. E, assim, é os retrocessos e a falta de conhecimento Exato. de pessoas que ocupam Esses espaços sem ficam lá, conhecimento. desculpa, Mas cagando sabe que, regra assim, Ju, e mas não fazem a menor errado ideia do que estão fazendo. Também é um pouco de culpa de pessoas que têm o conhecimento e elas não
ocupam esses espaços. É. Entende? Também tem essa parte. Então, assim, isso seja no veganismo, isso seja no vegetarianismo, isso seja nos errantes, isso seja nos selvagens, nos silvestres. É importante a ocupação dos seus espaços. Você está falando é muito importante, né? E ao mesmo tempo as pessoas elas estão descrentes, né? Justamente E quando leva você... muita pedrada. Eu já fui candidato. E eu não fui da última vez, porque eu virei pior. Eu vim com a proposta de ter um hospital público no município. O prefeito atual prometeu, inclusive eu levei ele até Anclivepa para conhecer como funcionava. Até hoje, a mulher dele, que é a primeira-dama, a Luciana, super solícita, super gosta de bicho. Eu estou esperançoso, porque é o 2º ano de mandato dele, e até agora ele não fez o hospital que ele tanto prometeu, mas eu não estou... Eu tenho fé que ele vai fazer antes, porque daqui a pouco entra outro. Sim, tem que cobrar, tem que ficar em cima, a sociedade tem que ajudar a pressionar. Só que a sociedade joga tudo em cima de você. Cobra a mim. Tinha uma pessoa de dentro da prefeitura. Cadê o hospital público que você ia trazer? Eu falei, gente, eu não tenho como trazer um hospital público. Adoraria ter esse poder, né? Quem tem esse poder é o prefeito. Tá eu vim com a proposta de ser um vereador para trazer um dos meus projetos, era esse. Mas tanto que eu nem vim da outra vez, porque assim, Ju, a sociedade te cobra uma coisa que cobra a pessoa errada. Entende? A gente tá fazendo o que é, até mesmo ONG. Mas ONG, você não recebe ajuda do governo? Já se diz ONG, órgão não governamental. O que é uma ONG? Demorou, viu? Eu parei na 5ª série, mas eu aprendi. O que é ONG, Jesus? ONG é um órgão sem fins lucrativos, é um órgão não governamental. Quando o governo não dá atenção para aquilo, vamos falar assim, não dá atenção para aquilo, desfaz daquilo, finge que não existe aquilo, entra pessoas físicas que montam uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos, com o único objetivo de fazer o que o governo não faz. Ocupar essas lacunas. Ou fazer o governo fazer. Sim. Então, assim, que é dever do governo fazer. É mostrar a militância, é fazer militância de uma forma mais transparente. Exato. Então, e conhecendo o problema de fato. Exatamente. Porque então, justamente assim, quem detém o conhecimento e vai saber fazer. Exatamente. E aí eu explico isso para as pessoas não sabem o que é ONG. Elas falam ONG. Primeiro não fala ONG, fala ONG. Então, assim, a ONG já diz tudo isso. Então as pessoas, falta conhecimento nas pessoas, ou elas não querem saber disso. Também. Entendeu? Porque eu vejo pessoas formadas, viu? Não é gente que não estudou, que não se formou. Eu vejo pessoas com diploma que fala isso. A gente sabe que isso muitas vezes não quer dizer nada. É o mesmo caso daquela veterinária, olhava o gatinho, tirava, olhava e falava, não, mas não é. É a mesma coisa. É uma coisa. Então, falta o conhecimento em tudo, né? Na política, em todos os lugares. Então, esse é muito importante. E também a questão de você ter a humildade de dizer, oi, eu não sei sobre isso. Você pode me ajudar? Você que está aí na ponta, você que está no dia a dia e conhece de fato o problema, vamos trabalhar junto? Ou então eu quero te ouvir para que você traga as suas necessidades e me diga sobre como é esse dia a dia, essa realidade, do que é necessário, do que mais precisa, como é que funciona tudo isso. E não, como você acabou de citar o exemplo do projeto de lei, da questão do corte na orelha. Você fica ali tentando uma coisa que deu certo lá fora. Exato, que é usado mundialmente. Né? Você quer botar uma gatoeira, pegar um gato feral 250 vezes, anestesia totalmente prejudicial também para a questão de rim, essas coisas. Sim. Então você vai dar anestesia muitas vezes no mesmo animal, porque você não tem como saber. Então, assim, não ganhou, né? Não conseguiu, né? Graças a Deus. Não conseguiu. Então, falta conhecimento técnico nessas coisas. Eu gostava muito de alguns vereadores que foram do passado, hoje já não tem mais força para conseguir, outros deputados, que eles falavam isso com muita precisão. Só que eu sinto também, voltando àquilo, que não continua um legado nesse mesmo segmento. Eles criam outras situações, como... Porque, não, tem que entrar, tem que explodir. Eu trabalho em periferia. Você sabe como é periferia. Eu não sei nem se eu posso ficar falando isso aqui dentro. Tem lugares que eu não posso chamar a polícia. Não posso chamar. Aí as pessoas, mas você vai chamar. Eu tive um caso de uma pitbull. Eu tive um caso de uma pitbull que faz um tempo atrás. Essa pitbull, ela ficava tentando uma fresta numa laje de sombra. Ela lutava diariamente por uma fresta de sombra. Meu Deus. E eu vendo aquela cachorra pele e osso, uma água quente, imunda, e quando tinha água, e ela lutava por aquela fresta.
Ju, onde eu ponho uma pitbull com 101 cachorros dentro do abrigo? Eu não tenho condição, eu não tenho. Pitbull é um animal que, no meu caso, eu não digo, eu não vou falar sobre os amantes de pitbull, quem protege pitbull, que isso, que aquilo outro, mas eu não tenho essa disponibilidade, esse tempo, essa condição de ir lá, de adestrar, de ficar Eles esperando. não deveriam existir. Não. E colocar junto com os outros. Eu não posso, eu preciso de uma baia individual. Eu não tenho mais onde construir uma baia individual. E amanhã eu vou ter outro naquela mesma situação, naquele mesmo lugar. Então, o que, que a gente faz? E eu vendo aquela situação, o que, que eu faço? Chama a viatura? Vamos chamar a viatura. Chamo lá, estoura tudo, passa na mídia. Consigo também. Só que aí eu vou ser muito egoísta, entendeu? Com os outros animais Claro da que comunidade. Eu não vou conseguir ajudar mais nenhum. Sim. Porque a partir daquele momento, nunca mais eu vou poder entrar dentro dessa comunidade para fazer isso. Então, eu fui lá. Tive que falar com os líderes da comunidade, fizemos uma reunião, aonde foi tão legal que eu impus o que precisava ser feito. Precisava de uma casinha, com uma parte coberta, com um pallet embaixo. Para atender as necessidades básico. do animal. E que eu precisava castrar a cachorra. Foi feito tudo isso. Que bom. Hoje, a cachorra, depois dessa reunião, ela até passeia. Ai, Mas tá é um vendo? passeio. É uma grande conquista É uma para um grande cachorro conquista, de uma comunidade. sem dúvida conseguir nenhuma. passear. Sem dúvida. A tentativa sempre deve ser através do diálogo, né? Exatamente. Sempre deve Não você ser de estourando tentando- porta Sim. e falar. Às vezes a pessoa erra por precisa- ignorância. Exato. Ignorância. E a gente é muito atacado, às vezes, quando a gente quer iniciar a abordar esse assunto. Sim. Quando você quer iniciar e falar sobre, gente, calma. É maus trato? Sim. Mas tem uma grande parte de ignorância aí. Sim. Muitas Entende? vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho. De um empurrãozinho. De um despertar, né? Exatamente. E aí muitas fichas caem. E E aí conseguimos, a cachorra está super bem na Sim. comunidade, fizeram o que precisava fazer, Que hoje bom. ela passeia, hoje ela tem água limpa, hoje ela tem uma casinha, bom. então hoje vai. Então é muito importante. Então já faz mais de 10 anos que eu faço a ação das sacolinhas, né? Eu já fazia Sim. as oficinas antes, tudo. Hoje, esse ano que passou, fizemos 10 anos. Hoje a gente faz para 350 crianças. Esses 350 são diluídas nessas comunidades. Agora eu estou iniciando um trabalho no litoral, um lugar parece Muita quando eu necessidade. comecei. Em Itanhaém. Parece quando eu comecei. É um lugar que muita ignorância, ainda é cultural. Os cachorros muita ficarem necessidade. acorrentados, os cachorros reproduzindo, cadelas que criam e já perde por estarem muito debilitada. Enfim, tem muita coisa a ser feito, né? E esse conjunto precisa ser alinhado, que tá uma bagunça aí. Sim. Eu me sinto. Diante de tudo isso que você vive todos os dias, você consegue ser uma pessoa otimista em relação ao futuro? Eu acho que em tudo que vem acontecendo, né, Ju, a gente não... Eu preciso acreditar. Eu não posso desacreditar. Embora, né, a gente mora numa região de mata, e aí as pessoas falam assim, quando eu me aposentar, olha, você que gosta de bicho, tome muito cuidado se você quer ir para uma região de mata, porque você dorme cheio de mata, quando você acorda, no outro dia não tem uma árvore em pé, entendeu? E aquilo, para quem gosta, isso dói. Hoje mesmo eu até postei sobre isso, eu falei, primeiro eles queimam, depois eles desmatam, e depois eles loteiam, é assim que eles fazem, entendeu? E isso vai ficando cada vez, e eu tô vendo isso. Os municípios estão sendo muito cruéis com a nossa biodiversidade, Sim. com a natureza, com Sim, tudo. tá sendo tudo isso. Muito cruel. Mas eu consigo ver pessoas novas que estão entrando, que estão lutando, que estão fazendo. E eu tenho que acreditar que isso tudo vai melhorar um dia. Porque senão, cara, eu tenho um retrocesso sobre a minha vida. E é o que eu disse, eu faço um exercício diário para ser uma pessoa comum. Eu faço um exercício para poder tomar uma cerveja com amigos que não vai falar de problema de bicho. Que não vai falar de problema de bicho. Isso é para duas amigas minhas, porque eu sento na mesa, elas... Meu Deus do céu, a gente não coisa. Esse dia, deixa eu contar essa história. Menina, e atrai. E mesmo você falando, não vai. Eu falei, não atrai. Sento num barzinho e falou, vou tomar uma cerveja. Chegou uma menina, começou a conversar, e ela, a menina, conversar. Eu falei, que legal, vou conversar com alguém que não vai falar de bicho. E aí a gente começou a conversar, e ela começou a conversar, aí a gente começou a conversar. Aí eu falei, e é isso? Aí eu moro sozinha com as minhas 7 gatas. Eu falei, Não acredito! Falei, aí dentro do conceito fala, pergunta se é castrado. Não pergunta, ligado? Eu sou geminiano. Fica um lado fala, não pergunta. O outro fala, pergunta. O outro não pergunta. Aí eu falei, eu vou perguntar. É castrado? Não é castrado. Eu falei, meu Deus. Tô bom. Filha, vamos castrar. Aí foi castrar os bichos. Aí já vira tudo uma história. Aí a menina Sim. era bem pobrezinha. Ela morava
numa kitnet no centro de São Paulo. Agradeço o Lito da Natureza Informe, que ele que me ajudou com essas castrações. E, menina de Deus, chegou lá, ela pegou, na mesma semana, essa menina vira pra mim e fala, minha mãe tá muito doente. Na Bahia. Deus. Você pode cuidar dos gatos? Eu falei, olha, filho, eu moro em Mariporã, mas eu venho 40 minutos da minha casa em Mariporã. Eu vou dia sim, dia não, cuidar, troco areia, então, e fui. Essa mulher não aparecia mais, Juliana. Eu falei, pronto, essa mulher vai abandonar essa casa, essa casa matou alguém, deixou aqui desse apartamento. E aí, não sei o quê, eu vinha e eu ligava pra ela, quando você volta? Não, a semana que vem. E ela não aparecia, Nesse tempo, eu castrei os gatos, na própria Natureza Informa, que foi pertinho. Voltei tudo. Juliana, eu tive que ajudar a menina a voltar, porque ela não tinha dinheiro. Mas pelo menos ela voltou. Meu Deus. Aí eu falei, não, eu não acredito, gente. Você vai tomar uma cerveja, você já arruma uma bomba pra sua vida. E isso é decorrente. Sim, você, enfim, é um predestinado, né? Você é vocacionado, né? Mas encontrar um equilíbrio, né? É um exercício diário. Isso tudo, porque é aquilo, né? Mas como as pessoas te veem como referência, elas também acabam, né, colocando em você Ju, mas eu tenho muitos peso problemas. gigantesco. Eu não tinha esses problemas de não dormir à noite. Principalmente do dia 1º ao dia 10. Eu não consigo dormir à noite. Claro, porque você não tem a certeza eu acordo que vai com falta conseguir. de ar. Eu tenho muitos problemas. Tem dia que eu tenho pânico. Tem gente que me xinga porque eu não consigo responder. Sim. Eu tenho pânico do WhatsApp. Eu tenho pânico Se você vê que eu sumi da rede social, é porque eu estou num negócio de pânico de abrir uma mensagem, tá lá um cachorro, um gato espogaçado, alguém pedindo. Então, hoje eu até abri um outro Instagram que fica só meia dúzia de pessoas, não vem. Esse dia minha amiga entrou, falei, não, é cachorreira, já tirei. Falei, porque assim, tem momento que eu preciso... Desopilar. Com certeza. E o nosso objetivo, né, obviamente, em aprender com você, em ouvir você e fazer com que as pessoas tenham acesso a tudo isso que você está trazendo aqui, é justamente para a gente acabar com esse romantismo em relação à proteção animal e aos protetores, né? Somente porque você acha que está ajudando animais, só que você tá ferrando, você está prejudicando uma vida de uma pessoa que você está mexendo com uma das piores coisas, que é o sentimento dela. Exato. Que é o amor dela. Que aquilo de se virar uma coisa gostosa, um voluntariado vira uma obrigação, um fardo tão pesado. É a mesma coisa você botar alguém pra subir uma ladeira e você dá um saco de areia, aí vem outro te dá outro saco de areia e você tem que levar. E aí você vai, você vai ver, a pessoa não vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais subir a areia, subir a ladeira. E é assim que os protetores vivem. Eles chegam um momento, e eles têm, como a gente disse, essa fase, né? Protetor. Aí é até meio jeito engraçado de falar. Eles já começam, né? Fala, não, eu amo o que eu faço. Eu prefiro bicho do que gente. Eu amo que eu... Tá nessa fase, é tão preocupante, meu Deus do céu. Já fica, não, eu vou, largo o marido. Não, hoje tem aniversário da minha filha, mas passei 20 aniversário com ela. O que é um dia? Vou lá cuidar dos bichos. E vai não sei o quê. Aí pega um. Aí fala, não, eu vou... Aí arruma uma briga com a família. Aí pega o segundo. Aí o marido já quer ir embora de casa. E aí pega outro. Você sabe que tem muito. Tem o caso de uma amiga minha aqui do centro. Eu não posso falar o nome dela, mas você acha que já ouviu falar dela. Eu não sei se no passado você lembra, porque como eu comecei muito novinho nisso, eu lembro, né? E eu vejo que deu uma melhorada em algumas coisas e uma redução no outro. A Praça da República era um local concentradíssimo de abandono de gato. Você lembra? Sim. Tinha mais de 400 gatos. A zoonose matava nessa época, tirou muitos, levou muitos para eutanásia, tirou muitos, sobrou um núcleo de gato. Aí uma doida que pegou o gato, ela é uma protetora hoje, você conhece. E ela pegou, catou uns 60 gatos, levou pra dentro de casa, no apartamento ali na Avenida São João. O marido chegou, tinha gato e tudo que era canto. O homem pegou e falou assim, mas o que aconteceu? Ah, porque a zoonose ia matar. O homem pegou as coisas dele e foi embora de casa. E ela continua. Não com esses 60, já vai, mas aí vira um negócio que você não tem mais fim. Aí morreu 3, você já pega 4, aí o outro vai e não sai desse buraco nunca mais. Então tem que tomar cuidado, tem que fazer as coisas com coerência. Sim. Dói muito, mas tem que ter essa coerência, porque senão depois a gente prejudica a vida desses animais e principalmente da pessoa que tá ali, né? Eu já fui muito prejudicado, eu já fui muito usado, né? E isso a gente chega um momento, vai criando barreiras e essas barreiras vai te trazendo sequelas que eu tenho até hoje.
E é isso. Meu querido, espero que o nosso próximo encontro seja para tomar uma cerveja e falar de outra coisa que não seja Outra bicho. coisa. Ju, Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo você, eu nosso. admiro muito pelo seu trabalho. Eu acompanhei vocês começarem. E assim, com muita luta, você com muita dedicação e perfeição no que você faz. Você, parabéns pelo seu trabalho, sua equipe. Adoro a Luana, viu? Luana é sensacional. Essa Luana eu amo, eu gosto, mas eu amo na outra Luana Tem também. a outra Luana, Ana Paola. E principalmente a nossa Cíntia, que faleceu, que era uma pessoa Única. muito sensacional. Única e insubstituível. A Cíntia... Ah, era uns palcos, a Cíntia. É? Mas era a única que nós respeitava. Assim. Tá aqui, ela, no nosso coração. ela sabia botar É. a gente no eixo, né? É isso. Então, que onde ela esteja, que Deus tenha ela, que ela é maravilhosa. Ela tá com a gente o tempo todo. E é isso. Muito Obrigado. obrigado pela oportunidade, viu? gente que agradece Um sonho realizado. Pela viu? aula. E que Tá a gente bom. realmente possa se encontrar outras vezes Tá bom. para outras coisas. Outras coisas. Ou nessa, falar também, Também. bate-papo e conversar. Um pouco de tudo, pra dar uma pouco de variada tudo. também. Tá bom, Ju? Obrigada, Obrigadão. gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.